trabalhamos com coragem, código e compaixão. Cada startup, cada avanço, cada ideia ousada é um voto no mundo em que queremos viver. A maior disrupção deste século não será na tecnologia. Será na forma como escolhemos tratar uns aos outros. Please welcome to the stage Web Summit's VP of Startups and Investors, Ricardo Lima. Bom dia, Rio. Obrigado. Bom dia, Rio. Tudo bom? Obrigado. Welcome to Web Summit Rio 2026. My name is Ricardo Lima, and I'm the Vice President of Startups at Web Summit, and I will be one of your hosts for the next couple of days. It is my absolute pleasure to be here with you today na Cidade Maravilhosa. Whether you flew from São Paulo, San Francisco, Seoul, or somewhere in between, you made the right call to be at this place at this exact time in moment. Over the next 3 days, Rio de Janeiro will become the tech capital of the world. Right here on center stage and across the 14 tracks running alongside it, we will cover the full spectrum of what's reshaping our world. From AI to climate, from policymakers to creative minds, from brands to the World Cup, from Brazil to the world beyond. And of course, beyond the stages, whether you're a founder, a developer, a marketer, or a creator, the opportunities are endless. We have a record number of exciting startups exhibiting their solutions, hundreds of investors looking for the next big thing. There are masterclasses, curated meetups, and one of my personal favorites, Night Summit. So my advice, use every minute of it. And it all starts here. This morning on center stage, we've got a company with a $9 billion valuation that wants to turn every human being into a software developer. We'll have Brazil's biggest content creators joining the stage to show you why this generation is hungry for raw digital content. And we'll open the stage to dozens of young entrepreneurs still at university who are building Brazil's tomorrow.
Now enough with the teasing. Let's get straight into the program. Just over a year ago, the world woke up to a new term, vibe coding. Building software no longer meant years of training, a computer science degree, or an enormous amount of patience. Our first speaker has led a whole generation of vibe coders on one simple conviction. Coding was never supposed to be a closed club. In conversation with AI reporter at Time, Harry Booth, please give a big welcome to the stage to the president and head of AI at Replit, Michele Catasta. Hello. Hey, good morning. Good morning, everyone. Michele, you've said that you want Replit to become as essential as Excel. That's correct. So for anyone here this morning who's not among your, I hear now, 60 million users, what is Replit? Like if I open it right now, I've never used it before, what am I going to see? What am I going to do? And most importantly, what am I going to get back? So Replit has been the first vibe coding platform available on the market since September 2024. So we've been around for a while. And the idea of our product is you come to Replit just with a business idea. You explain in natural language what you want to build. And our product makes that happen for you. You don't need any coding background. You don't have to spend years in doing software engineering in college. And we help you through the entire process. That's what vibe coding means. It's the idea that you create software without understanding the code. You just vibe with it, you make progress, and a product like Replit helps you to make that happen. And of course, vibe coding has been the buzzword of the last year for sure. Very true. How would you say it's different from these sort of low coding, more like sandboxed, template buildy things that we've seen before? So low-code has happened already a few years ago. And the idea there was giving you a platform with very strict guardrails and limitations by definition. So you will take a few components, you will plug them together, and the moment that the library available in that low-coding platform exhausted, then you didn't know how to go to the next step. And that's the reason why a lot of those products had some level of adoption, especially in businesses and enterprises, but never really broke the ceiling as Replit did. Like as of today, we have users across 85% of the Fortune 500 companies in the US. We have great enterprise customers here in Brazil as well. So the fact that you can create code means that there is no ceiling. You can really go wild with your imagination. You can really build whatever you have in mind. And we just lower the barrier of entry to make that happen. Speaking of, if you never heard of vibe coding or Replit, check the seat cover in front of you. There is a QR code. I would invite you to scan it while Ari and I are having a chat. And we are going to allow you to build your business idea with Replit. And you can also redeem another $20 in credits. Make that happen. I think it's going to be a lot of fun. By the time the two of us are done chatting, you will see the first glimpse of your software already working on Replit. He's slick, isn't he? Got a pitch. You mentioned that you've got Fortune 500 companies using Replit, lots of users here in Brazil as well. What I want to know is, what are they building? What are some of the most exciting or impressive things that you're seeing people build with Replit? Let me guide you through the timeline. So we launched in September 2024. For the first, say, 6 to 12 months, the main use case of vibe coding was prototyping. And by the way, vibe coding as a term was coined in February 2025. So we've been around 6 months before that. Then the term was coined by Andrej Karpathy. And what did you call it before then? Exactly. And then things kept growing and growing. And most of the times when agents were not as powerful as they are today, the main use case was creating a product prototype that helps you a lot, first of all, to really shorten the iteration cycles. Back in the days, we were
writing your product description, you were creating designs, it was taking like weeks and weeks to make a decision before actually going to implementation. We Replit, what we see happening again and again in companies has been PMs and designers showing up at a meeting with a functional prototype so that the decision makers could actually put their hands on it, poke it, and decide if that was the right feature to build or not. Over time, though, agents became much more powerful. And the result of that is a lot of our users today are creating internal tools within their companies. They are creating their startup idea 0 to 1. And really, the way in which you run companies, now that everyone has the permission to create software, has changed fundamentally. So my favorite use case here in Brazil is iFood, which is, to my knowledge, is the most common, most widespread food delivery company in the country. And I think they have roughly 8,000 employees as of today, and their CCO had an internal mandate to give superpowers to their employees. And one of the tools he mentioned, and this is the reason why we've been using Replit, is to really embrace vibe coding across the entire organization. So today, a lot of their employees are using Replit to make decisions. So they are able to grab data across their enterprise data warehouses, they're able to create dashboards, they're able to derive insights, and they can go to decision much faster than they did before. To be clear, you're not saying iFood, the app, is built on Replit, Absolutely right? not, no. Internal tools. Can you give me one specific internal tool? I don't know, I'm just like, I feel like when I think of a dashboard, we're back to Excel. Like, what kind of software are people building internally? So, by the way, if you think about it, that's the path to replace Excel. A lot of these, analytics insights that before you had scattered around too many Excel spreadsheets and it's hard to version them. Now you have one single dashboard that really tells you exactly what to do next. That said, I'm going to give you some internal examples at Replit. A lot of the tools that we build, I think myself, I spend more than half of my time on my work laptop on tools that we built on Replit. I have my Gmail, I have my Slack, I need to be productive on the tools that everyone is using, but everything else we use at Replit is built by us. So, for example, our entire HR platform, where we onboard new users, new employees, we know where they sit, we know who they're reporting to, all the really long list of people services that you need in a company, they are powered by Replit. And we see this happening across the industry more and more. A lot of, say, the CRMs that before you were buying, now they're built bespoke to the needs of the employees of a company. And so is the pitch here, it's a money saver because now I'm not paying all these subscription fees for softwares, or is it the customizability of building my own stuff? It's definitely a bit of both. Money saving always helps. No one bothers about that. And the money savings we're talking about are very substantial. I'm not saying like a 10% discount. I'm talking about software that would have costed you hundreds of thousands of dollars, and now you can build exactly what you need for a few $100s. So when the difference is so wide, your finance team really encourages you to embrace vibe coding and try to rebuild some of those tools. But the other aspect that I'm really excited about is exactly what you said. You can customize it to your needs. Now, the issue with a lot of SaaS that you can buy out there is the fact that to justify the fact that the seats become more and more expensive, more features are added to it. And the truth is 95% of them are never used. Like even myself, if you put me in front of a very advanced CRM, I don't know how to use it. I'm not a salesperson, I will get lost. It's very daunting as an experience. But if I'm put in front of a tool that we created, say for Replit, I know exactly why those features are there. So there is an advantage in terms of cost, but the one I'm most excited about is in terms of productivity, because you really capture the entire business workflow in the internal tool you built for your own company. Building your own tools, winging it, experimenting it, this all sounds like it would fly inside a startup. But you mentioned you've got Fortune 500 companies, big players here in Brazil like iFood's using Replit. How are companies like that managing the compliance nightmare that I imagine that creates? I mean, you've got, I can just imagine if I told my employer I'm building my own software and, it just sounds like a shadow IT disaster.
A year ago, it was exactly as you described. It was purely like a shadow IT movement. We found out that a lot of those Fortune 500 employees were using Replit, and as a matter of fact, IT was reaching out to us, asking to create an enterprise tier and asking to offer a lot of the enterprise features. Guess what? We made it happen as quickly as we could. So over time, we shifted a lot of our focus not only on the consumers across the world. So our company mandate is still to empower the next billion software creators. And they are everywhere. There are employees in companies, there are startup creators. But as you correctly pointed out, enterprise comes with way more requirements compared to someone that is doing 0 to 1 for their own startup idea. So what we did that is we diligently went one feature at a time, building everything that an enterprise needs. Today, there are, I would say, two really important aspects to that roadmap. The first one is security. And security has been of paramount importance for us, honestly, even before we launched Replit Agent almost 2 years ago. Like everything that we build has security in the design from day one. You can't really bolt on security post facto to your product. So everything that you build on Replit already offers like a front-end, back-end split. Everything that you build on Replit is running on cloud environments, isolated. But what we've been focusing on, especially in the last 6 months, we provide a lot of security features within the product. So for example, every time you decide to take your internal tool or your application and publish it online, we invite you to run an AI security scanner. So the same technology that you've been hearing, especially in the last couple of months, being used to attack, doing cyber attacks over companies, we use ourselves today to scan the applications that yourself you build on Replit. So before putting anything out there, we basically give you the same tools that hackers can use to attack your application. We also have a security center that allows you to take a look at every single library that your application is using, so that if there is a security vulnerability, we tell you that we can replace that for you, we can update that for you. So all the tedious tasks that you as an engineer have to remember to do in order to keep your app secure, we try to offload that and automate it as much as possible. So this is one dimension that we've been focusing on a lot. The other one, of course, is data governance. The moment you deploy something within the enterprise, it is extremely important that you don't exfiltrate any private information. So in order to make that happen, we're creating a lot of successful partnerships with Databricks, with Microsoft and others, where we run our applications within the tenant of a certain enterprise customer, and we run it, say, Microsoft just launched something called Rayfin, where you can run apps within their Fabric backend. So the Replit applications have access to the enterprise data only after you deploy them in Microsoft Fabric. So I think this question of sort of security and reliability, it comes to this deeper question for me of trust, right? And I mean, I'm sure you remember there was this case of one of your customers saying that the Replit agent had deleted their code database. Yeah. We can get into that if you want to, but I think, even if you've got your enterprise tier and you're doing things in secure sandboxes and this and that, like if the models themselves can do things that are unpredictable, and like technology breaks, right? Mm-hmm. But the thing that really stood out to me from that case was that the model, as I understand it, tried to kind of cover its tracks. It didn't just delete the code database, it was lying to the user about what it had done. How can you expect, or how are companies trusting a tool that can do that? I think trust takes time, like everything else in life. It's something that you build over several months, several years. It takes a lot of reps to get in there. What happened in that case, and it was literally, I think, a year ago at this point, our agent created a backup of the database by default, but he wasn't aware of the fact that that happened. And models a year ago, which in AI time is basically a century at this point, were behaving in a totally different way compared to how they behave today.
They are way more sycophantic. That's the term that everyone is using in our field. So they tended to agree more with the user, regardless of the knowledge that they had. So in that case, our user, rightly so, was complaining about believing that they lost their data, and then eventually our agent started to apologize. Models today don't behave in that way anymore, and the reason is we, as an industry, are providing a lot of feedback to the companies that are creating frontier models. So they know, or we're finding together what is the right trade-off between being kind to the user, but at the same time, don't lying. That said, I will never claim that there is a way to 100% guarantee that that behavior will never happen. Like fundamentally, AI is probabilistic. It behaves more as a human rather than a software system. So what do you do to manage that risk at Replit? So you need to think of, when you create software, very similarly to what we were doing before with AI, errors happen. Like human mistakes have happened across the software industry for decades. And whenever you design your system, you always have to keep in mind that there is a long list of corner cases that can manifest. So the same thing we do with Replit. Like if the latest version of the application deployed has some issues, we created everything in such a way that your data is always backup. You can always roll back to the previous version of your application. We provide data isolation, especially in the enterprise. So we need to embrace the fact that bugs will manifest, issues will happen. And we are trying to automate all the process of recovering from there. There is also a white glove component to this problem where, especially now that the field is expanding so fast, we are hiring as many people as possible to help us in the process. There is always a certain level of human connection you need to create between us and the enterprise that is using the product in order to provide the support that they need. So as I said, it's a journey. We started a year ago. I expect us to be much more mature as a technology 5 years from now, 10 years from now. Well, we're going to get into that, but before we look into the future, I want to talk about right now. Uber burned through its entire 2026 AI coding budget in 4 months. Now, I know they're not using Replit, but their CEO came out saying he can't really draw a direct line from all that spending to a better experience for riders. So take Replit out of the equation for a second. Just vibe coding as an industry, as a segment, is it providing value? Is that an Uber problem, or what do you make of that? First of all, I agree with the Uber CEO very much. I know there are folks in this industry that are starting to be concerned about how much money is being spent in AI. Their take, though, is slightly different compared to what we do. They're literally talking about this craziness that has been happening in the last couple of months, where especially large companies are measuring how many tokens every employee is using. Token maxing. Token maxing, exactly. And they're creating these dashboards internally where people are basically competing to be at the top of the ranking and showing everyone that they're burning more tokens than anyone else. That is very dystopian, first of all, and I agree that it's not proportional to the amount of impact that those people are having in the company. And in a sense, it's also responsible. It's a bit like you leave home and all your lights are on and you don't care about it. Like using AI excessively comes with a certain level of impact. More energy is being used. There is less capacity for other use cases, that other companies want to build on top of. So I'm very happy that there has been a narrative flip when it comes to token maxing. And that's the reason why when you use Replit, we never talk about tokens. We talk about outcomes. What I'm excited about is the fact that our users are creating the tools that they need. They're getting money savings. They are changing the way in which they run their business. If you read our blog, if you read our post, that's all we talk about. Personally, if I was able to let you have exactly the same results for a tenth of the tokens that we're using today, I would be more than happy to do that. There is a limitation in the technology today. Models are becoming more and more powerful, literally on a monthly basis, but it doesn't mean that they're perfect. But the most exciting thing that I want everyone to think about is go back in time even 1 year from today or 2 years from today. Remember how less powerful, how less advanced those models were. Now, teleport yourself 2 years from now. I think we will have models powerful enough to cover, say, 99% of what a vibe coder needs,
for a fraction of the cost, for a fraction of the energy consumption. They're going to be extremely fast. That's the future that I'm building towards to, not the present. I want to come back to this idea that people inside an organization are building software for them, right? So, you know, if I build a killer internal tool that saves potentially tens of thousands of dollars a year on SaaS subscriptions, but I build that while I'm working somewhere. Now my employer owns that software. Fine, that's part of the deal. But you know, to me, that feels like my role has subtly grown and really expanded. Like, you know, I was hired to do one thing. Now I'm expected to be basically a product manager / software engineer. You know, do I get compensated for that? What's the incentive for workers, or what are organizations doing to incentivize workers to actually adopt Replit? Look, I can only comment about the stories that I heard of, but every single time we've been in touch with one of our users who created outsized impact within their company, they've been rewarded for that. I love to say that Replit is a tool that helps you to get promoted, and it's actually true. Like, I keep hearing that again and again. The fact that you, as an employee, take the initiative, create a tool, create a workflow that makes not only yourself more productive, but several people around you. Like, the vast majority of time, what is being built by a single employee gets adopted very quickly, at the very least by their own team. And we see that, you know, across industries, from very small companies all the way to the Fortune 500. So the person who has been driving that effort, by definition, becomes sort of like a tech lead or product lead of what they created. Yes, the scope of the role changes, but I do believe that fundamentally all our roles here today are changing. My role is changing, your role is changing. Like, we are progressively adapting with the revolution that AI is bringing within companies. And I would argue that by embracing this new type of technology, you become way more indispensable within your enterprise compared to, you know, to a person who's not doing that right now. So there is an opportunity. I don't want to say that there's not going to be any level of job displacement or, you know, change happening because of this, but this is an open opportunity. It's kind of like an arbitrage opportunity in front of you to become a very good vibe coder. So let's say, you know, Replit's delivering a lot of value inside these organizations. You're capturing some of that value, but the model, as I understand it, isn't yours. You rent it from Anthropic, right? So they also have Claude Code, which, you know, is different in a number of ways, but kind of competes somewhat directly with Replit. And they offer the model at very subsidized rates through their own product. What is Replit's moat? How do you compete with that? I think we are all contributing to this growing ecosystem, and I can tell you, as much as companies like Anthropic and OpenAI are growing really fast, we are growing really fast as well. So there is proof that, like a bit any other product you create on the market, people have different needs. So we don't all use the same office productivity tools. We don't all use the same apps on our phone. So something similar is happening with coding agents. Our focus is on a different type of user. We focus on high agency, non-technical users. Matter of fact, there are literally more than 1 billion of them in the world. So I focus on knowledge workers, which is roughly probably 1.5 billion to 2 billion people in the world today. I love every coding agent product out there. I think each one of them comes with something peculiar, something exceptional that they created. And for that reason, every tool is adopted by different people. So competition is healthy. I don't think it's a destructive competition we're going on through right now. It's very additive. I think what I feel is our mission is to bring this technology in the hands of people that don't find Cloud Code or Codex or other similar tools to be user-friendly enough. And the entire platform that we built around Replit is a strong differentiator. For example, we announced a partnership with Visa a couple of weeks ago. And the idea is, I don't only want you to create applications of Replit, I want you to monetize with them. I want you to create a business. Now, on one end, you could decide to build all the code required
to connect with Visa and other payment providers in order to do that. On the other hand, on Replit, you just ask our agent to monetize your app, and we're going to be able to create that connection immediately, completely secure, without spending any money. So all this level of convenience and reliability that we offer is what differentiates us compared to pure coding agents. In our final minute, I want to turn to the future. I mean, you talked about where the models were 2 years ago. Where are they going to be 5 years from now? Do you see vibe coding as something that's just going to continue growing, or is this a stepping stone to something else entirely? I think this is a stepping stone. We are making the process of creating applications and internal tools very easy. We're going to see this growing more and more. But in the meantime, there is something else that is growing even faster, namely creating agents. Everyone wants to create their own agent because that is the most productive tool you can have in your hands. You can literally speak in natural language what you want, as if you were talking to a colleague, and the agent starts to work on your behalf in the background and gets back to you when the job is done. That is the next frontier. It's not going to be just prompting for vibe coding. I call that post-prompting. We're just going to be talking to an agent that gets the job done. Michele, thank you so much for your time this morning. Thank you. Web Rio. Thanks, everyone. Eis um dado que deve aterrorizar todos os orçamentos de marketing presentes nesta sala. O conteúdo mais assistido à internet atualmente parece ter sido filmado com um celular, com iluminação ruim e sem roteiro. Porque foi mesmo. A era do feed polido, cuidadosamente selecionado e produzido em estúdio, chegou ao fim. E os criadores que perceberam isso estão a levar a melhor. Para nos explicar porque o bruto agora supera o perfeito, em conversa com a criadora de conteúdo Maria Prata, vamos dar as boas-vindas ao palco a uma das vozes mais autênticas das redes sociais brasileiras, Juliette. Ao homem que moldou estratégia criativa para toda a família de aplicativos da Meta, Rodrigo Moran, e é um dos maiores nomes da comédia brasileira, Fábio Porchat. Bom E aí, dia! gente? Olá! Bom dia, muito prazer estar aqui, muito obrigada pela presença e muito obrigada ao Web Summit pelo convite e vocês todos por estarem aqui comigo hoje. Já começando assim, para entrar um pouquinho na nossa pauta, Porchat, tá mais difícil hoje fazer as pessoas rirem ou fazer elas pararem naquele primeiro segundo do É feed? impossível fazer as pessoas pararem de fazer isso. Rir até dá para rir uma desgraça ou outra. De vez em quando. Essa aqui tá mais complicada. Olha só, recentemente o Aidan Mosseri disse que num mundo de imagens de inteligência artificiais impecáveis, o visual profissional, aquele polished, polido, bonitinho, se tornou um sinal de alerta. O Porta dos Fundos nasceu em um momento onde a produção bacana para redes sociais e para a internet ainda era um asset muito forte. E hoje em dia, com um celular, você resolve posts que muitas vezes têm um engajamento e um alcance muito maior. Como é que você vê essa passagem de um lado para o outro? Desesperadora. Na verdade, quando o Porta dos Fundos começa, em 2012, as pessoas até falavam, nossa, nem parece internet. Parece televisão na internet, porque a gente tinha um equipamento, a gente fazia com um equipamento e lançava com um tipo de qualidade. Mas numa época em que a gente não disputava com as redes sociais. A gente disputava a atenção com, sei lá, com a Globo. Não tinha nem Netflix quando começou o Porta dos Fundos. Hoje em dia eu disputo a atenção com uma pessoa espremendo espinha, eu disputo a atenção. É verdade, você produz um conteúdo, a gente escreve um negócio, a gente produz, a gente edita, a gente passa por uma série
de possibilidades ali. Quando a gente lança, a pessoa que está gostando, assiste 6 segundos e fala, adorei, e passa reto. E ela em seguida já vai para uma mulher ensinando você a cuidar da sua criança, e em seguida alguém... Então assim, a disputa pela atenção ficou impossível, assim. Um vídeo do Porta dos Fundos que era 5 minutos, a gente fazia em 2012, era assim, nossa, a coisa mais rápida que já se viu. Hoje em dia 5 minutos é a Bíblia narrada pelo Cid Moreira, então a coisa tomou outra proporção. Maravilhoso. Juliette, você concorda com essa ideia de que as pessoas querem ver verdade no feed? E se sim, tem um certo aprisionamento para o criador de uma necessidade de exposição da vida pessoal? Concordo com as duas colocações, mas em relação a um feed perfeito, em relação a uma estética mais refinada, apurada, enfim, eu acho que isso não é o ponto central. Eu acho que é mais a coerência, a verdade, o orgânico, o que tem narrativa, né, com seu público. Eu acho que isso é muito mais importante, porque vejo, às vezes, conteúdos não produzidos, mas simulados, como uma forma de isca para atrair atenção no primeiro momento, com uma aparência orgânica, mas uma história totalmente montada e irreal. Então, acho que a verdade é mais importante que o feed está bem feito ou não. Até o alienígena era verdade? Pois rapaz, é. Né? Acompanhei muito. Rodrigo, você sabe, tem uma carreira brilhante em publicidade. Hoje em dia trabalha no universo de social. O que os dados nos mostram? Quais informações a gente já tem sobre essa discussão? Assim, a produção ainda vale? Ou a verdade e a coisa mais crua é o que mais funciona? Essa é uma pergunta linda. Bom, primeiro prazer estar aqui, junto a todos vocês. Essa é uma pergunta linda, super difícil de explicar, porque a gente está falando sobre conteúdo que é bem feito, super bem produzido, e não significa que o conteúdo perfeito não funciona. Ele funciona desde que o que você crie tenha uma ideia e as pessoas se identifiquem com ela. Tem um outro lado que é fazer a coisa mais crua, mais autêntica, que funciona e viraliza de um jeito absurdo. Então, por exemplo, a gente usa várias métricas para acompanhar conteúdo, né? E a principal métrica, se você olhar o comportamento humano quando ele está no celular, ele te dá 3 segundos de atenção para qualquer conteúdo que você estiver consumindo. Depois de 3 segundos, ou você está fora ou você engajou com conteúdo. O que é muito bem feito, se tiver uma ideia, e conselho para todo mundo, esses 3, 5 primeiros segundos tem que ser super catchy. Se você tiver um conteúdo super bem produzido ou super rápido, vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu semana passada que eu amei, que é super autêntico, ele tende, e as pessoas se identificarem, tendem a funcionar muito bem. Por que o mundo, as marcas de hoje, elas sofrem bastante nas mídias sociais? Elas estão tentando se entender, porque elas pararam de entender como funciona o ser humano, pararam de criar algo com a qual as pessoas possam se identificar. E aí você vê coisas como semana passada, um criador de conteúdo argentino pegou o jogador de futebol menos seguido nas mídias sociais, chamado Tim Payne, que joga na seleção da Nova Zelândia, e ele fez uma campanha que o Tim Payne, agora ele é mais famoso que o país Nova Zelândia, que várias marcas, e é um conteúdo super cru, assim, é uma coisa, sabe, aquela fotinho mal recortada comentando, então o que eu te falo, tem o lado do conteúdo cru, que funciona, e tem o lado do conteúdo super bem feito, que funciona, mas tem que ter uma ideia e tem que criar algo com que as pessoas se identifiquem, e principalmente nos primeiros momentos que você vê o conteúdo. Vou dar 2 exemplos de vocês dois que eu adoro. Eu quero entender quanto daquilo ali é cru e quanto tem produção por trás, real. Medo. Já estou nervosa agora. Poxa, Mauro César, gestor de crise. A pauta é muito quente, tem que ser da notícia do dia, e eu vejo que você faz, às vezes, de qualquer lugar de onde você estiver. O que tem de produção ali atrás? Então, na verdade, a ideia do Mauro César foi exatamente de criar esse resolvedor de crise, que eu pudesse gravar onde eu estivesse.
Mas, veja, eu gravo onde for, só que eu tento sempre dar a ele uma cara, um conceito. Então ele está sempre num lugar estranho, com um figurino esquisito. Então ele está pelado, ele está só de avental e nu por baixo, ou ele está com uma camisa estranha. Então, para criar também uma identificação no sentido de entender que não é só o Fábio falando um troço. Tem um olhar por trás de personagem mesmo que funciona. E a pauta do que está acontecendo agora. Então, o Mauro César é uma resposta que o Porta dos Fundos encontrou para a gente conseguir gravar rápido. Então, eu gravo... Então, por exemplo, ontem eu gravei o Mauro César no banheiro da minha casa do Alienígena, que a gente vai lançar hoje. Então, eu gravei ontem o Mauro César, eu tinha que gravar em casa. O que eu tenho? Então, eu botei aquele papel de alumínio na cabeça, peguei um casaco de couro que eu tinha para tentar fazer a coisa mais estranha e fui num lugar lá em casa que tem umas luzes esquisitas, mas o texto é o principal, então a gente tem que ter, meu e do Gabriel Esteves. Gabriel Esteves é um roteirista que deu a ideia do quadro, inclusive, lá do Porta dos Fundos. É um dos primeiros que a gente tem lá no Porta, mas com assunto quente. Então, o que está acontecendo agora? Então, e por exemplo, o alienígena já está velho. É tão rápido que às vezes o tempo de escrever, de eu fazer a redação final e de eu gravar já está velho. Então, por exemplo, quando a Itália não classificou para a Copa do Mundo, eu falei, escreve o da Itália. Ele escreveu o da Itália, eu não podia gravar no dia. Quando eu fui gravar no dia seguinte, ninguém mais falava de Itália. Eu nem fiz o texto, porque já estava tão velho. Então, ontem, fazendo o da alienígena, eu já falei para ele, escreve um do Thiago Leifert, que a gente precisa fazer. Mas já estou com medo de, daqui 2 dias, ninguém mais falar desse assunto. Então, as coisas estão tão rápidas, é tanta coisa acontecendo, que se você, a coisa do quente, nem o quente continua quente. Não, e se tiver muita produção, esfria na hora, porque demora, né? Demora demais. Ou Então, você uma coisa que a gente conseguiu lá no Porta é uma edição muito, muito rápida. Então, abrindo mão, o Porta dos Fundos, para fazer rapidamente como é que funciona, a gente tem uma reunião de roteiro, onde todos os roteiristas levam seus roteiros, a gente aprova o roteiro, vai para a produção orça para saber quando é que vai fazer, tem que achar a janela de possibilidade para gravar aquilo, chama os atores, aquilo é gravado, aí uma semana para editar, quando editou tem uma janela para colocar no nosso canal. Isso aqui é um mês? Isso é um mês. Um mês, imagina, ninguém mais está falando de Itália, de alienígena. Daqui um mês ninguém nem mais lembra que isso existiu. Amanhã já. Então a gente precisou arranjar um jeito de conseguir fazer tudo num dia. Então o Esteves me mandou ontem de manhã o texto, eu gravei ontem à noite, está editando nesse momento para a gente lançar às 4 da tarde. Então quer dizer, é mais que um dia e quase que já está no limite. Por isso que eu também... Eu tenho que gravar e lançar logo, porque eu coloco muita referência do que está acontecendo agora. Então, no texto do alienígena, eu preciso falar da mulher que fingiu que era criança de 12 anos, mas mais uma vez, ninguém vai lembrar disso amanhã. Então, o Mauro César foi uma resposta rápida, quente, mas para fazer como dá, mas pensado e cuidado. Mas exatamente o que eu ia falar, com produção. É porque também vocês são já tão feras nesse assunto que a produção é muito rápida, é muito possível de fazer. Mas a produção é minha mesmo, porque sou eu que gravo com a roupa do meu corpo, onde eu estou, eu boto o cabelo para trás, no canto da minha casa, onde seja mais esquisito, e eu tenho, claro, a produção que edita isso de forma muito rápida, com cara de internet, com cara de rede social, usando aquele plano e afastando, aproximando, que virou uma linguagem, que eu acho que essa é a grande revolução do humor. A gente encontra hoje, a coisa mais diferente de hoje do que tinha há 10 anos é a edição. Eu acho que esse é um componente novo do humor. E o visual que é de iPhone, você faz iPhone, certo? iPhone. A gente fez no WhatsApp, um dos grandes problemas que a gente enfrentava, continua enfrentando, era aqueles golpes no WhatsApp. E a gente teve o prazer de trabalhar com a Porta dos Fundos e fazer um conteúdo para o WhatsApp contra golpes. E a gente ficou impressionado com a velocidade de produção e autenticidade, porque geralmente quando uma marca pede para um criador de conteúdo fazer, foi incrível. E tudo que o Fábio está falando, exatamente o que aconteceu. Imagina... A gente conseguiu fazer aí sim um vídeo do Porta dos Fundos pro WhatsApp, porque foi numa época de golpe e eles queriam dar uma resposta imediata. A gente conseguiu ter a ideia num dia e lançar no outro. Não, e para uma marca, muitas vezes é isso. Em horas você perde a possibilidade de conteúdo, né? Exato. Juliette, não tem texto, mas a gente adora assistir passeios de moto pela cidade. Quanto tem de produção ali? Zero produção. Você acorda um dia e fala, filma aí, vou sair. Não, eu tenho os domingos, né, meus momentos, e aí eu sempre ando mais perto do condomínio, quando eu quero ir
para longe eu levo alguém com um carro acompanhando, mas é sempre alguém filmando orgânico, às vezes eu nem posto. Mas assim, acho que a minha história é diferente do Fábio, ele vem já de uma estrutura, já vem de uma prática, de uma experiência. Eu precisei me profissionalizar, né, nesse universo e venho de um lugar totalmente diferente e orgânico. Eu tinha zero habilidade, meu Instagram tinha 3.000 seguidores porque era maquiadora, já era profissional assim, arrasando um sucesso. Então assim, para mim o desafio foi outro. Continuar estabelecendo essa conexão com o público que nasceu de uma forma orgânica e num olhar muito sendo filmada, para entrar num lugar de protagonista me filmando ou produzindo conteúdo. É um desafio muito grande, porque querendo ou não, perde um pouco esse orgânico, porque vira uma profissão, entretenimento de qualquer forma. Então, para mim é um desafio. Esses que são assim, alguém me filmando, como os da moto, algo assim, são os que eu mais amo fazer, porque isso eu sei fazer. Meu desafio é o produzido. E aí eu fico nervosa, eu fico tentando encontrar o meu formato, a minha linguagem, porque não sou uma pessoa nativa. Apesar de ter explodido nas redes sociais, eu venho de outras histórias e de outros lugares. Mas explodiu com a verdade, com o conteúdo cru, né? Exatamente, com a verdade, com o orgânico e com o não produzido. Mas viver fazendo isso é também um desafio. Eu acho que é uma linha tênue ali. Quando vira profissão, você precisa entregar um conteúdo legal, você tem publicidade. Aí a arte, né, a habilidade e a sensibilidade é encaixar essa narrativa real no trabalho. Então, para continuar a ser autêntico, né? Exatamente. Era o que eu ia perguntar para o Rodrigo. Rodrigo, quais são os maiores erros que as marcas cometem ao tentar ter essa verdade, essa autenticidade crua que os criadores já têm naturalmente? É possível uma marca ter essa autenticidade mais crua? É bastante difícil. Eu acho que cada marca tem o seu DNA, né? Cada marca tem que buscar a sua autenticidade. Quando você trabalha com o criador de conteúdo, eu acho que a marca tem que respeitar ao máximo o que o criador de conteúdo traz para um público que já é fiel, né? As marcas, elas têm que fazer anúncios, né? Elas têm que fazer publicidade, ads, né? É uma coisa mais complicada de você ser bem sucedido, né? Agora, quando você vai e trabalha com criadores de conteúdo, eu volto ao exemplo do Porta dos Fundos com o WhatsApp, a gente falava nada mais orgânico e nada mais natural de uma marca que está provavelmente sendo usada por 99% de um país e muita gente sofrer algum tipo de golpe, eu já ia falar scam, aí eu lembrei, sofrer golpe, a gente poderia ter feito um anúncio, normalmente que faz, num feed normal. Se Deus quiser, a gente vai passar daquela barreira dos 3 segundos. E eu digo para vocês que 95% das pessoas pulam, entendeu? E a gente decidiu fazer a parceria com o Porta dos Fundos, onde eles trouxeram o príncipe nigeriano, trouxeram todos os memes que estavam acontecendo na época. E olha que legal. A gente também faz trabalho como marca, que tem uma autenticidade, ele é super bem produzido, e quando a gente coloca nas mídias sociais, elas têm um efeito muito legal. Eu vou dar um exemplo. Recentemente, a gente fez uma parceria com a Cunha Poranga, que é a Maíra Gomes, que é uma influencer que mora na Amazônia. Eu até tentei trazê-la aqui para um próximo painel que eu vou dar para ela falar comigo. E ela é bárbara. Ela é sensacional. E a gente levou a Cunha Poranga para o ano 2070, para ela postar do ano 2070 para falar sobre uma Amazônia que, se cada um de nós não ajudássemos, essa Amazônia vai chegar nesse futuro que ela vai estar falando. E o conteúdo foi super bem feito, super bem polish, entendeu? Mas ao mesmo tempo autêntico, porque era uma criadora de conteúdo que fala do seu dia a dia. A gente fez com que ela falasse de 2070. E mesmo assim, as pessoas se identificaram. Existe uma coerência, perdão. Sim, por favor. Uma coerência e uma narrativa, só acrescentando isso, porque eu acho muito importante, que é muito mais importante e difícil. No caso do Porta, já vem construindo um público, uma comunicação e uma trajetória. No caso da Cunhã, no meu caso, as pessoas sabem qual é o meu tipo de comunicação, o meu storytelling, enfim. Um exemplo da moto é que eu sou filha de um mecânico, eu nasci dentro de uma oficina mecânica. E eu gosto de trazer um exemplo muito legal. Quando eu fui embaixadora de uma marca de automóveis,
As pessoas até estranharam no primeiro momento. Como assim, Juliette fazendo automóveis, ela não entende. Mas eu nasci dentro de uma oficina mecânica, comecei a explicar. E aí veio uma publicidade muito bem organizada. E eu falei, tudo bem, eu vou fazer, mas deixa eu fazer uma com a minha linguagem, falando o que eu preciso falar. Eu postei uma foto, simples. Era apenas uma foto, mas a legenda falava que eu nasci numa oficina, que eu entendi o poder da autonomia, da tecnologia, da liberdade, da autoconfiança, né? Da autoestima, da autonomia, enfim. E aí no final eu falava, hoje a filha do mecânico é embaixadora de umas maiores autotechs do mundo. Pronto. E simplesmente viralizou milhões e milhões de curtidas em uma foto simples. E a gente alcançou o objetivo que é narrativa, verdade e conexão, que eu acho que temos em lugares diferentes. Exatamente. É o que só você poderia ter feito, Exatamente. né? Poxa, eu vou trazer a conversa para o offline. Você se apresenta em teatros para milhares de pessoas. Tem duas palavras que os atores sempre vivem, né? Duas situações, que é a exposição total e a vulnerabilidade. No palco, nas telas. Aonde você está mais exposto, onde você está mais vulnerável. E como é que você compara o efeito que tem um conteúdo ao vivo, no palco e nas redes? Tem uma coisa que no palco, mesmo sendo eu, o Fábio, quando eu vou fazer uma performance, stand-up, por exemplo, sou eu, existe uma persona ali. Aí, sou eu falando aquilo que eu escrevi, mas tem um jeito de fazer que é quase um pouquinho de um Fábio 1.5 no palco. Na rede social, tem uma coisa que, por mais que você esteja fazendo o jeito, se arme para fazer, né, grave uma coisa espontânea, apaga porque não ficou bom e grava uma coisa espontânea de novo, ali é você, as pessoas, elas não olham para você na rede social achando que ali é uma persona. Elas olham e pensam, aquele é o Fábio. Então uma coisa que acontece muito, eu vejo com influenciadores que não são atores, por exemplo, são eles mesmos sempre vendendo eles como trabalho, que quando alguém não gosta do meu filme, da minha peça, a pessoa fala, não gostei desse filme do Fábio, filme chato, mas eu faço um próximo filme. Quando você não gosta da pessoa que gravou aquilo, você não gosta, não é que você não gosta do trabalho dela, você não gosta dela, do ser humano. Então, é muito forte e a gente vê um nível de depressão muito grande entre influenciadores, mulheres que não conseguem segurar a onda, porque é muito difícil a pessoa física ser odiada. Porque a pessoa jurídica tem tudo bem, não gosta do seu trabalho, não acha você engraçado. O filme é ruim. É isso aí, é do jogo. Que pena, é do jogo. Estou tentando aqui fazer. Agora, eu não gosto da Maria, acabou, não tem muito o que fazer. Eu não gosto do Fábio, então a pessoa na internet, na rede, ela está muito, muito mais exposta, porque é ela tomando a pedrada. Eu digo isso, a vida real é muito diferente da vida virtual, né? Então, se você vai nas redes sociais e vê as pessoas xingando, sei lá, Juliette, se tem alguém que xinga Juliette no mundo, tem lá alguém, mas os cactos, eles se armam. Mas de qualquer forma, digamos que tem um maluco que vai lá xingar a Juliette, ele fala com um ódio que ele jamais faria na vida real. Eu nunca na vida real recebi nenhum tipo de xingamento, agressão, nada. Na rede social, você vai lá, você entra no Twitter agora, parece que eu sou um agressor, uma pessoa que bateu em gente. Horror. E aí você vê o ódio que as pessoas destilam lá, é uma coisa que é difícil segurar a onda. Porque pensa, se todo dia você descesse do seu prédio e o seu porteiro falasse para você, babaca. Aí no dia seguinte você sai, o porteiro fala, babaca. No 30º dia ele fala babaca, você fala, amigo, você está com algum problema, querido? Por que você está falando isso? Aí daqui 100 dias ele tá, babaca. Cara, você vai sair na mão com esse cara. Ou você vai falar, eu sou babaca mesmo, sou ninguém, não consigo, né? Ou você fica fudido ou você fica puto. Na rede social, são 100 pessoas por minuto falando babaca. Se você não consegue segurar a onda, eu, por exemplo, nem vejo comentário, nem entro nessa, mas muita gente fica lá vendo e isso vai te consumindo. Sim. E a forma de você responder isso, ódio, é com mais ódio. E aí eu rapidamente queria só mostrar uma coisa que aconteceu na rede social, porque eu achei isso muito interessante. Eu recebi umas mensagens, eu nunca vejo rede social, mas aí de vez em quando, deixa eu ver se esse vídeo está funcionando, eu entrei, aí tinha um cara que falou assim para mim, que me xingou lá e colocou assim, micróbio. Eu já amei. Falou micróbio, me pegou demais. Aí eu falei, ele merece minha atenção. Micróbio não. Pô, mas deixei. Aí no dia seguinte ele botou, doente.
Aí 2 dias depois ele colocou mau caráter. E aí eu respondi, feio. Aí ele respondeu, persona não grata, mentecapto. Aí eu respondi, lazarento. Aí ele colocou, filhote do Lula. Aí eu coloquei, filhote do Beuzebu. E aí ele tira esse ódio do seu coração. Ele falou. Ele falou, olha que coisa interessante. Faz um filho que tu melhora. Aí eu respondi, Deus me livre, vai que nasce que nem você. Eu fui dando uma cordinha. Esse é o cara que não lê comentários às vezes, mas tá? quando começou com o micróbio, eu falei, esse cara precisa. Mas olha que interessante, aí em dado momento ele falou, se eu tivesse no seu lugar, eu babava o ovo do Lula. Eu falei, eu vou quebrar esse cara. Eu falei, rapaz, eu nunca votei no Lula na minha vida. Só votei no segundo turno, na última eleição. E aí ele respondeu, eu nem vou votar mais, o Brasil já era. Bom falar contigo, fiquei emocionado por ter me respondido. Você tá entendendo? E mandou coraçãozinho. Virou amigo já. Aí você mandou, quer trabalhar no bordo? Você tá entendendo? Termina com ele falando assim, desculpa lá pelas ofensas, vou até te seguir agora. Eu falei, grande abraço. Ele, abraço e tudo de bom na sua vida. Quando tiver show em Brasília, me avisa que eu vou te assistir. E ele tá aqui hoje. Vamos mandar entrar. É uma maravilha, porque assim, esse cara me odiava, ele tinha ódio, ele tinha raiva, ele tava me xingando. Mas a verdade é que ele só quer um abraço. Ele só quer atenção. Ele só quer que a gente olhe e fale, qual que é o seu problema? O que está acontecendo? Fala comigo. E é isso, é muito louco. As redes sociais fazem isso. Então esse cara odeia o Fábio. Mas ele não odeia o Fábio. Ele está com a vida difícil. Ele está com uma vida muito precária, muito miserável. E eu não digo nem financeiramente. Eu digo de afeto, de gente em volta, de trabalho. Talvez ele não esteja fazendo o que ele gosta. Talvez ele esteja passando por algum tipo de dificuldade. E ele desconta onde dá para descontar. Que é ali na rede social, onde ele nem achou que eu ia ver. Ele só está jogando fora. Quando ele percebe que eu vi, ele achou o máximo. Ele, obrigado, Fábio, coisa boa, vou te seguir. Então você vê como é muito curioso o mundo virtual. E como ele muda e transforma a pessoa. Que esse cara, se você bater um papo com ele, ele deve ser divertido. Ele deve ser conversar, se eu comer um churrasco, ele tomar uma cerveja, você vai terminar e falar, pô, esse cara é legal pra caramba. Fala, micróbio! E ele era um microbão ali, tá vendo? Você devia trazer pro seu show isso. Devia trazer pro show, é bom né? demais. Não, e tem assim, o fato de que hoje em dia, para você só queria um abraço, você começa a xingar o outro, né? Inverteu tudo. Não, peraí, para conseguir um abraço é só pedir, né? Mas isso é muito comum. Escuta, muito comum, né, Juliette? Muito comum. Gente que vai xingar a Juliette ama a Juliette. Sim. As pessoas querem pertencer, seja no bom ou no ruim. Elas querem fazer parte de algo, a atenção, ser visto, ser... E aí se está todo mundo falando alguma coisa, eu preciso falar alguma coisa também, eu quero fazer parte. Isso é bem normal. Aquele documentário dos terraplanistas mostra muito isso. Tem um momento em que provam para ele que está errado, a Terra não é plana. E ele fala, cara, mas eu já conquistei tanta coisa sendo terraplanista, eu tenho um grupo de amigos, eu tenho uma namorada. Eu preciso fazer parte. No fim das contas, tanto faz se a Terra é plana. O Deixa eu importante ficar aqui quentinho. Eu encontrei gente aqui legal que me abraça e fala que tem um monte de coisa de errada no mundo. E é verdade, tem um monte de coisa errada no mundo mesmo. Tem um monte de coisa que faz a gente acreditar e não é. A Terra é redonda, mas tudo bem também. Fiz amigos. O importante é que eu fiz amigos. O importante é que eu pertenço a um grupo que diz pra mim, pô, você é muito legal. Quem não quer ser legal? Quem não quer fazer um comentário e falar, porra, genial, excelente. Pô, você pensa, porra, é verdade, sou mesmo, é legal mesmo. E aí você vai se juntando, então tanto faz o que é. Se é vamos odiar a Juliette, vamos odiar junto. Mas lá ele, Lá ele. Agora, Juliette, você fala uma coisa interessante quando a gente conversou antes. Você acha que o público quer essa verdade mesmo? Ou ele quer uma verdade, que é a verdade que interessa a ele, mas quando começa a vir a verdade mesmo, eles também... Essa vai ser a minha primeira briga com o meu público. Porque apesar da gente falar muito sobre isso, queremos verdade, queremos o orgânico, eu sinto com os resultados mais massificados, digo assim, fazendo ressalva a núcleos de interesses bacanas que acompanham e gostam de coisas relevantes, mas o massificado gosta de se iludir. A gente vê conteúdos mascarados de organicidade, né?
repetindo coisas óbvias que atraem atenção, likes, seguidores, polêmicas, audiência, consequentemente dinheiro, que a gente sabe que aquilo tem essa finalidade, mas continua consumindo e alimentando, e isso cresce cada vez mais. Então antes eu tinha uma ilusãozinha. Ai, que lindo, as pessoas gostaram de mim porque eu sou uma pessoa muito ética, muito maravilhosa, muito divertida e interessante, e falo de educação, etc. Nem sempre. Às vezes o interesse nem está nisso, às vezes o interesse está nesse pertencimento, né, de fazer parte do coletivo, que é moda e tal. Mas às vezes as pessoas gostam de ver uma vida de ostentação irreal, mesmo sabendo que aquilo não foi conquistado de uma forma digna e honesta. As pessoas gostam de ver aparências irreais, impossíveis de ser conquistadas, e vivem uma vida em busca daquilo. Infelizmente, é isso que acontece. E é uma força tão grande que muitas vezes a gente cansa de lutar contra. Sabe uma coisa? Assistam o que quiser, eu quero paz. E seguir. Eu acho que é isso, e agora arrumei uns inimigos, mas é isso mesmo. Inimigos nenhum, maravilhoso. Poderia ficar a tarde inteira, a manhã inteira conversando com esses três aqui. Muito obrigada, gente. Nosso tempo 3, 2, 1. Muito obrigada. Até a próxima e obrigada a vocês. Valeu, minha gente. Obrigado. Estima-se que o mercado de IA no Brasil cresça cerca de 18 bilhões de dólares em 2025 para quase 100 bilhões de dólares até 2033. Isso representa um aumento de 8 vezes e meia em 8 anos. A questão para as empresas mais ambiciosas do Brasil não é quando começamos, mas sim com que rapidez podemos avançar sem prejudicar o que já funciona. Para entender o que acontece quando a infraestrutura tecnológica global encontra a ambição local, juntem-se a mim a dar as boas-vindas à Country Manager da Google Cloud Brasil, Milena Leal, à CEO da Netshoes, Graciela Comroian, e à moderadora do debate, a repórter da Reuters, Luciana Magalhães. Intimidador tá aqui, gente. Olá, bom dia a todos. Por favor, não saiam depois das estrelas, porque a gente tem muita coisa boa para discutir hoje. Então, fiquem aqui. Muito obrigada pela atenção. Obrigada, Milena. Obrigada, Graciela. Então, é tão interessante, né, gente, falar sobre esse tema, inteligência artificial, que faz parte da vida de todo mundo hoje. E antes a gente usava como assistente de texto, usava para mandar mensagens, mas hoje as empresas começam a usar para tarefas mais complexas. Então, Milena, que tipo de tarefa, de fato, dá para fazer hoje com segurança? Como é que isso se aplica ao seu dia a dia, por favor? Bom, vamos lá. Acho que todo mundo tem hoje o desafio de usar a AI no dia a dia, né? Todos os dias as pessoas me perguntam, falam, mas o pessoal está usando mesmo para coisas que trazem dinheiro ou trazem eficiência operacional? Como é que é isso? E hoje eu tenho a sorte de estar aqui com a minha colega e cliente, que vai poder falar depois para a gente de alguns casos de uso, também a Graça, de aplicação da AI dentro dos processos. A gente tem, enquanto Google Cloud, muitas empresas que são os nossos clientes e que usam a inteligência artificial para casos práticos que trazem realmente um ativo importante.
olhando toda a jornada do cliente, como é que eu otimizo esse uso da inteligência artificial para criar processos conversacionais, aumentar a satisfação desse meu cliente, fazer ofertas de novos produtos, criar uma ultra personalização, ao mesmo tempo que a gente pode usar em processos simples que eu uso diariamente. Como é que eu analiso, né, os meus números, o forecast da minha equipe, como é que está a saúde do meu negócio, através de agentes que nós podemos criar para dar para a gente esse ultrapoder. Acho que a AI traz para a gente essa facilidade de deixar a gente mais poderoso. E Graciela, você, né? Você lida com o público, você está no varejo. Como é que você usa isso no dia a dia? Eu imagino que te ajude muito a personalizar, promoções, etc. Mas você tem uma tarefa aí difícil, porque você tem que também respeitar, né, a privacidade de cada cliente. Como é que isso se aplica na prática para você, por favor? Oi, Luciana, prazer enorme estar aqui. Bom, a IA, eu falo que a gente tem que saber separar os sinais dos ruídos, né? E definitivamente a IA não é mais um ruído, veio para ficar e quem souber usar, eu acho que vai ter vantagem competitiva. Então, é muito poderosa, a gente já está usando em larga escala, desde times de tecnologia que usam LLMs para codificar e fazer testes com a IA, até personalização de toda a jornada do cliente. Então, hoje a gente já usa a busca, inclusive busca do Google, e a gente consegue personalizar. Então, aqui, quem entrar a primeira vez na Netshoes vai ter uma navegação. À medida que a gente vai entendendo o comportamento, a jornada vai ficando personalizada e, com certeza, eu vou ver um resultado, a Lu vai ver o outro e a Milena outro. Então, sabendo usar a inteligência artificial, ela traz muita qualidade, assertividade, além, obviamente, da escala e eficiência. Milena, e a questão de controle? Cada vez mais a gente usa a inteligência artificial, mas a gente tem que usar com muita responsabilidade, né? Em todos os setores, nesse ano, esse tema vai ser muito debatido até por conta das eleições, né? Não é o caso aqui, nós estamos falando de empresas, mas é possível aumentar, expandir o uso da inteligência artificial sem perder a segurança, o controle, a rastreabilidade? É necessário, é necessário. A gente tem conversado muito sobre isso, porque existe sempre uma preocupação, né? Eu vou lidar com essa informação, quem vai ter acesso a essa informação? Será que eu permito que todo mundo use? Como é que eu vou fazer o controle e a rastreabilidade de ter certeza de que essa pessoa está tendo acesso à informação correta, que ela tenha permissão para isso? Então, uma das nossas grandes preocupações foi fazer um lançamento de uma plataforma que justamente permite que as empresas elas possam fazer toda a criação do seu agente através dessa plataforma, entender quem está acessando o quê, se as permissões são corretas, ao mesmo tempo que isso tudo está cercado de segurança para garantir que você esteja fazendo o desenvolvimento de um agente ou de uma plataforma e você não gere mais vulnerabilidade para essa empresa. É muito importante que as empresas elas se cerquem de uma governança corporativa, obviamente, mas ao mesmo tempo sem engessar. O processo ele não pode ser engessado. As tecnologias estão aí para nos ajudar, as empresas podem adotar essas plataformas para transformar isso em alguma coisa que seja mais simples e fácil, ao mesmo tempo que traga essa proteção para a organização. A proteção do dado, ela é algo inegociável. E a gente não pode permitir com que isso aconteça de maneira equivocada. Por isso, nós temos aí um portfólio bastante grande de produtos, mas uma plataforma que ajuda as empresas nisso. Rastreabilidade, orquestração, como é que eu faço a governança desse processo todo, mas ao mesmo tempo tornando essa IA pronta para todo mundo. Né? Você precisa fazer essa adoção massiva, porque senão a transformação não acontece. Você quer comentar? Acho que é interessante esse assunto, né? Vale para todos. Que a Milena tocou, eu acho que é bem importante, porque precisa ter governança dos dados e uma base centralizada, né? Quando as pessoas começam a usar o ChatGPT, né, ou de forma gratuita, imagina os colaboradores de uma empresa mandando seus dados, dados estratégicos, dados sensíveis,
sem saber onde esse dado vai parar. Por isso que eu acho que a empresa precisa estabelecer uma governança, disponibilizar as ferramentas que são de uso corporativo, fazer o letramento, né, a capacitação dos times de TI. E olhando do ponto de vista de privacidade, eu diria que tem que ter alguns pilares aí, né? O primeiro, acho que é a relação de transparência e consentimento, no meu caso, com o cliente. Então, opt-ins, opt-outs muito fáceis, né? Sem juridiquês, de forma simples, para o cliente autorizar. Acho que o segundo ponto é uma coleta inteligente de dado. Dado custa caro, você armazenar dado, inteligência artificial é cara também. Então, colete, eu falo, menos é mais. Colete só o que você realmente vai usar de informação. Não fique armazenando indiscriminadamente, porque vai custar. E acho que o terceiro ponto tem que ser uma relação de ganha-ganha com o seu cliente. Ele precisa ver valor em fornecer determinados dados ou autorizar que eu avalie o comportamento dele, porque ele vai ter uma jornada personalizada, ele vai ter uma recomendação muito mais assertiva, né, que eu falo, tratar o único no meio do massivo, né? Como que eu diferencio cada pessoa? Com avaliação, dados de comportamento. Então, o cliente precisa ver valor nessa troca com a gente, né, com a empresa, justamente para personalizar e deixar essa jornada muito fluida. Graça, você tocou num ponto super importante, né? O custo, né, da inteligência artificial. Então, eu queria queria te perguntar sobre isso, né? É para todo mundo? Todas as empresas? É uma coisa para as grandes empresas? Ou as empresas médias e pequenas também podem ter acesso, também podem usar de forma efetiva, ampla? O que você acha, Milena? Eu ia complementar aqui a Gra, então já vou falar aqui o todo. Eu acho assim, ela está aí para todos. A IA ela não é algo proibitivo. Acho que todas as empresas de todos os tamanhos, elas podem adotar a IA. Inclusive, eu estava comentando com uma pessoa há pouco que as startups, as empresas menores, elas acabam adotando muito mais rápido, porque já tem essa propensão de falar, pô, eu não posso perder tempo, meu negócio tem que crescer rápido, eu estou aí, tenho que ser competitivo, então vou adotar AI para me ajudar no processo de aceleração. Está aí para todos, eu acho que o custo é permissivo sim. Mas tem um ponto super importante que a Gra trouxe aqui, que é a questão da arquitetura. A gente que trabalha com isso e vende o tempo inteiro isso, muitas vezes se depara com questionamentos que às vezes fica difícil até de responder. Tem situações onde um cliente me chamou e falou assim, olha, Milena, eu tenho um problema enorme aqui, porque a gente saiu abraçando a AI em tudo e agora o custo do meu token é maior do que o da minha infraestrutura. Como é que pode? Pode porque não se pensou em como ia desenhar essa arquitetura. Pode porque a gente não soube administrar corretamente a forma de acesso ao armazenamento e olhar essa arquitetura com cuidado para entender aonde é que cobra o quê? Como é que é essa cobrança? Existe uma necessidade muito grande de todo mundo adotar IA. Eu quero fazer. E às vezes no afã de fazer, você acaba não dando o cuidado devido para esse desenho dessa arquitetura, para um melhor uso da IA. E aí depois esse custo ele pode vir a ser um problema. Então minha recomendação é que exista realmente um cuidado sobre isso, que se pense nesse modelo, na arquitetura e questione. Como é que eu vou gastar aqui, é mais ou é menos, acessando dessa maneira eu vou gastar mais ou menos, porque isso é o todo, e as coisas acontecem muito rápido. Então o custo, ele hoje não é um problema, mas ele pode vir a ser se as empresas não tomarem o cuidado com essa forma, né, esse acesso e a arquitetura sobre a qual roda essa aplicação. Minha próxima pergunta é para as duas, mas eu vou começar com a Milena, que eu sei que a Milena pode ter novidades nessa área, então vamos começar com a Milena. Eu acho que para todo mundo, para nós, para quem está aqui, né, há uma grande preocupação. A gente quer usar IA, o brasileiro gosta, né, de inovação, o brasileiro abraça, mas a gente tem muita preocupação, e não somos só nós, no mundo inteiro, com o mercado de trabalho, né? A inteligência artificial vai tirar empregos, né? Tira empregos de quem? De quem está começando, de quem já está lá, né? Então, eu queria saber como é que vocês veem, as duas, né? O impacto no mercado de trabalho e também como é que as empresas, vocês como lideranças, preparam os seus times
para lidar com essa nova realidade que está aí, é irreversível, né? Então a gente vai ter que aprender a conviver com ela. Vamos lá, Milena, por favor. Gente, bom, a pergunta é ótima, já vou aproveitar para fazer um anúncio que também é bem legal. Mas assim, todo mundo tem medo do novo. Quem não tem medo do novo? Eu tenho medo do novo. Você ter que se deparar e começar a usar alguma coisa que você não sabe, dá aquele frio na barriga de cometer um erro, de acessar uma coisa errada, de o negócio explodir ali na sua máquina. Eu tenho um pouco de medo. Então, levar o conhecimento é fundamental. Vai ser mandado embora, o emprego vai deixar de existir por causa da AI? Não, mas se você não souber lidar com a AI, provavelmente você vai ser mandado embora. Então, é muito importante que a gente tenha a responsabilidade de levar o conhecimento. Eu provoco meu time, eu fiz uma brincadeira com eles no início desse ano, que a nossa área ela vai ser a área do Google que tem o maior número de profissionais agênticos. Então, eu falei, todo mundo aqui vai ter que aprender, vai ter que estudar, vai ter que fazer seu agente, seu aplicativo, e a gente vai comparar esse negócio. Numa forma de brincadeira. E o Google Cloud ele tem uma responsabilidade muito grande com isso, com os nossos clientes, com os nossos parceiros e com o Brasil. Ano passado, a gente lançou, numa brincadeira interna, mas um desejo muito forte conectado com o nosso propósito, de fazer formação dos brasileiros. E a gente fez uma brincadeira, falou, não, vamos agora aqui fazer um compromisso, vamos treinar 1 milhão de brasileiros. E a gente ganhou o Guinness por isso, foi muito bacana, a gente fez um projeto super legal. E esse ano, quando a gente foi acompanhar agora, né, ainda não fez um ano e a gente já atingiu o objetivo, então a gente falou, como bom brasileiro, atingimos a meta, vamos triplicar a meta. Então a gente está lançando agora o Capacita Mais, na fase 2, que é um curso gratuito para a formação de mais de 3 milhões de brasileiros. E a nossa intenção é preparar os brasileiros para terem acesso a essa informação de forma gratuita e aprenderem, cada um dentro do seu nível, com o desejo que querem em termos de desenvolvimento, mas para estar preparado para o mercado de trabalho. Porque é muito importante e é compromisso de todos nós. Graças, na Netshoes. Eu vejo que as funções vão mudar com a inteligência artificial, né? Então, a capacitação é muito importante. Eu vejo a IA assumindo aí um papel muito de tarefas repetitivas, escala, análise de um grande volume de dados, mas o processo criativo sempre vai estar com o humano, né? Mas o humano precisa estar atento a isso, né? Como usar a inteligência artificial para potencializar o seu dia a dia. Então, eu enxergo a IA hoje como um aliado, né? Um aliado que vai potencializar o meu dia a dia, vai tornar o meu dia a dia mais produtivo. A gente, até para quebrar umas barreiras, e a dica que eu dou aqui, a IA, eu acho que é uma mudança cultural nas organizações. Então, nós vamos ter que viver essa mudança. E aí você vai ter que aplicar, né, ou definir alguns ritos, alguns rituais culturais para permear a IA dentro da companhia. A gente criou lá na Netshoes um grupo chamado Acelera AI, né? Que é composto por colaboradores de diversas áreas, que são os que têm mais afinidade ou que gostam de sair na frente, e não só com tecnologia, tá? Porque IA não é uma tecnologia do time de TI ou de Labs, é da empresa inteira. Então, é composta por funcionários de cada área, e eles é que estão levando as iniciativas, testes que eles estão aplicando no seu dia a dia para facilitar e divulgando isso para os demais, porque a gente quebra barreiras, quebra aquele receio do novo. Será que a IA vai tirar o meu emprego ou não? Não. Olha aí exemplos práticos de como a gente está aplicando a IA no dia a dia. Então, está sendo super legal essa experiência. Gente, esse assunto é um assunto, né, que a gente poderia ficar horas aqui, mas nós temos aqui cerca de 2 minutos e meio, então eu vou chegar a uma pergunta que eu acho que pode interessar a todo mundo. Eu imagino que aqui, né, a gente tem um público heterogêneo, né, pessoas, empresas que já usam e talvez que queiram começar a usar, né? Então eu queria perguntar para as duas também, que dica ou que dicas, né, vocês dão para aquelas empresas, para aqueles indivíduos que querem começar a usar a inteligência artificial no seu dia a dia, nas suas empresas. Qual o primeiro passo? O que é mais difícil? Que tipo de obstáculo? Lembrando que cada uma vai ter mais ou menos 1 minuto, por favor. Acho que o maior obstáculo é
é a falta do conhecimento. Então, a minha recomendação é, faça adoção massiva. Chamem o seu parceiro de negócio, nesse caso pode ser o Google Cloud, para a gente poder ajudar vocês nesse processo de adoção, treinamento, mas é tirar o medo, é reforçar a importância do conhecimento e levar essa informação. Porque é um grande engano um executivo achar que as pessoas não estão usando tecnologias através do seu smartphone para fazer um trabalho. Então, já que todo mundo quer usar, vamos levar aquilo que é corporativo, dar o conhecimento para todo mundo e permitir que as pessoas se desenvolvam, só que de uma maneira segura. Isso vai fazer toda a diferença para qualquer empresa. Eu diria para escolher bem como você quer começar a usar IA, porque usar em larga escala não é barato, pode sair caro. Então, escolha bem que tipo de projeto vai gerar valor para a empresa naquele momento, porque aí você consegue mensurar os resultados e depois escalar isso para outras frentes. Segundo ponto, faça perguntas para entender de fato se aquele projeto vale a pena. Do tipo, que processos manuais eu vou eliminar usando a inteligência artificial aqui? É escalável? Gera valor para o consumidor e para a empresa? Porque senão, você já respondeu, não vale a pena implementar aquele processo. Terceiro ponto, não olhe a inteligência artificial como algo que você vai automatizar um processo existente. Você precisa redefinir o processo com o uso da IA. É diferente. É reformular toda a cadeia usando inteligência artificial e não automatizando com ela. Porque senão você só vai implementar mais do mesmo. E não se esqueçam que é uma mudança cultural. Então, tenham isso em mente. Milena, Graciela, um prazer enorme conversar com vocês. Eu aprendi muito hoje, porque para mim também é algo que eu estou incorporando no meu dia a dia, né, cada vez mais. E a todos, muito obrigado. Espero que tenham aproveitado, que as dicas tenham valido a pena. E até uma próxima. Muito obrigada. Prazer enorme. Obrigada. 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 In October 2025, Gallup recorded American trust in the news media at 28%. It's the first time in the poll's history that it has fallen below 30%. And that's just in the United States. AI is flooding the internet with synthetic content faster than any newsroom on Earth can fast-check it. Legacy publishers are cutting deals with the very tech companies disrupting them. And audiences are increasingly unsure of what to believe and who to believe it from. So who gets to rebuild trust? And how? In conversation with BBC's World Services, Aisha Chowdhury, please welcome Associated Press Executive Editor and Senior Vice President, Julie Pace. I think it's officially the afternoon, so good afternoon, everybody. Absolutely delighted to be here. My name is Aisha from BBC World Service, as you've just heard, and this is Julie Pace from the Associated Press. And we're here to speak to, I hear there's 40,000 plus people here today, over the next few days rather, in Rio. It's my first time. Julie has been here a number of times, and we're here to discuss who owns the truth. Now, this comes at a time, of course, where trust in media, arguably, is increasingly fragile. And a question that seems quite simple is increasingly complex. And that question is how we approach the truth. You know, who
is accountable to that? Is it those who report it? Is it the platforms that are distributing it? Or indeed the systems that are controlling this and reshaping this increasingly? So Julie, the Associated Press, I was baffled as to how long it's been around. I mean, just the date for you is 1846. You are 180 years old, available in 100 countries, with 4 billion people consuming your journalism a day. And you're really tackling this whole theme of truth, if you like, and you've done that for years, but we're growing in a world of AI, and you specifically have started working with, well, all sorts of companies that are allowing you to do licensing deals to ultimately distribute that content, starting with OpenAI, Google, and of course around the elections data. Tell us a little bit more about that. Sure. Well, thank you for having me, and really looking forward to the conversation. So I think a little bit of context. As you mentioned, the Associated Press, we're 180 years old. And our mission over that time hasn't changed. You know, our mission is to deliver fact-based information, nonpartisan information. We don't have a political bias or a political lean, and to have the root of that reporting be eyewitness journalism. So that mission has sustained us for 180 years. But if you think about the ways in which people consume news, and you think about all of the ways that that has changed over 180 years, actually our story as an organization is really one of evolution. We have had to change repeatedly to make sure that we're able to get that journalism in front of people and reach them where they are. And so we really look at this as a continuation of that evolution. The ways in which people are consuming news is changing. The ways in which they access information is changing. And our goal is to make sure that our journalism is there for them. If people are getting their information from new platforms, I want it to be journalism from the Associated Press that they're consuming. So that's the basic philosophy behind the approach that we're taking here. I hear that, and you're right. You know, we have to be where audiences are. But are you arguably moving away from a traditional publisher model to more of an infrastructure feeding the system? Is there a gap? Is that how you see it? We see it as an and. We're not moving away from a traditional publishing model. You know, at our core, we actually are a content licensing business, which I do think makes us uniquely positioned for this moment, because we license our journalism to other news organizations, including the BBC. You know, if you name really any major publisher in the world, they are licensing journalism from the AP. You mentioned that 4 billion people every day see our journalism. You may not always know that it's AP journalism, but that photo, that live piece of video, a news alert that you may be seeing is probably coming from us. So we will continue to license content to media organizations. It's an incredibly important part of what we do, but we see this as an opportunity to build out what we're doing and reach audiences in new places. So revenues are part of that purpose and the value that's coming back. If you think about it from a publisher, platform, and ultimately audience's perspective, what is the value that it's returning other than revenue? Yeah, I think it's a great question. Look, certainly revenue is part of this. I think that as news organizations, you know, we are as mission-driven as anybody. You know, I wake up every day thinking about our mission as a news organization. To fund that mission, it takes money. So you have to have a viable revenue model to support the work that our journalists do. And so when you see parts of your revenue stream under pressure, and if you look at the media industry right now, certainly anybody who has media organizations as their core customer group will see that revenue under pressure. You need to find new ways to generate revenue. We think that these new platforms that are emerging, AI platforms, should compensate publishers for the content that they're using. And so, yes, we see a revenue benefit for us, but we also see a benefit for our whole industry if we can help set valuation in the market with these publishers. And then the other value proposition there is the ability to reach audiences. You know, we all know the risks of AI when it comes to hallucinations, when it comes to misinformation. The more credible sources that there are that are feeding those platforms, the higher quality we hope the information will be. No, I'm glad you raised that, because that's what I wanted to sort of lead into. When audiences are coming across your journalism through these systems rather than directly from publishers, has that now changed the relationship you hold with those audiences?
Yeah, it's a good question. Look, I think for the AP, it's a slightly unique situation because, again, our entire business model really has rested on a content licensing agreement. So we've always actually had a bit of distance between the AP and an audience. You would be accessing our journalism through the BBC or through another publisher. And so we have actually always had a little bit of distance there. Now, we take responsibility, no matter how our audience is getting our content. We take responsibility for the authenticity of it. We take responsibility for the fact that, again, it is fact-based and nonpartisan, even if it is going through a third party and getting to the audience. So that dynamic has been very natural for us because it's one we've lived with for a long time. We do have a great direct relationship with an audience through our own direct-to-consumer platform, and that's been very exciting and a really nice opportunity for our journalists to engage directly. But again, that sort of intermediary relationship is quite natural to us. Sure, no, absolutely. And I asked the question really from the perspective of the control that publishers do or don't have increasingly in this space, particularly around how it's surfaced, how it's prioritized, how it's presented. How comfortable are you, or should we be, with a level of uncertainty coming into this space? Yeah, and I think there is uncertainty. I think we have to be honest about that. I mean, you see this whether it's AI companies or really all tech platforms that are surfacing information. We don't have full control. I think the biggest things that we can be doing are ensuring, again, that we do control ownership of our IP, that we are being compensated when our information is being used, and that we are engaging with these platforms to call out when our content is being misused, when our content is being used to provide inaccurate information. Again, we don't have full control there, but I think we have to be engaged in that, and we have to make sure that we're advocating for accurate information. I think that is, the prevalence of misinformation and disinformation right now, I think is such a massive challenge for all of us that I think, just making sure that we are participating in that conversation and really advocating is really vital. Of course, because your reputation is built on accuracy because and reliability. Ultimately, again, we take responsibility for the accuracy of our content, no matter how audiences are engaging with it. So once you're reporting this inside a system where that control is not there, and inevitably much of it slips, how do you protect not just your facts, but the meaning and the context of your work? Yeah, look, I mean, this is something we talk about. Is there anything specifically, for example, that you could point to? Maybe that's approaching this in a contractual basis. Yeah, look, in any relationship that we have, and again, this is why I think we are actually uniquely positioned, because again, our whole history has been providing our content to others, and then those customers are able to position that content in different ways. They've always been able to change headlines. They've always been able to put different photos that we send along with our stories. We make clear in contracts and in our direct relationships that the one thing that our partners can't do is change the facts. They can't change the essence of the content. Now, we know, again, that certain headlines, from a publisher standpoint, certain headlines may grab an audience on a right-leaning site that's a customer, or a left-leaning site that's a customer, and that's fine, but they can't change the material facts within that, and that's the same approach that we take with technology partners. We're all grappling with. Thank you for that. Let me widen this out for a moment. What do you think is more powerful today? Do you think it's creating information or controlling how people see it? Oh, that's a great question. Which one would you go on? Look, I think that we talk about this a lot. I think that one of our unique value propositions as a news organization, and I think for any news organization that is doing on-the-ground eyewitness reporting, is creating the content and witnessing what is happening. I think, I would maybe even draw a distinction there between creating and witnessing, because I think that being on the ground as news is unfolding is an incredibly powerful part of the flow of information. And sometimes it gets skipped over, right? And we go right to how the content is being created and then where it is being published. But there has to be a fact base to start that whole chain. And I see amazing content being created. I'm a huge supporter of content creators. And oftentimes, they're creating content off of what our journalists are witnessing. And I don't think we speak often enough about that first part of the equation. We are on the ground at the AP in all 50 states in the United States. We are on the ground in Gaza and Israel and the West Bank, in Russia and Ukraine, in Iran, in Venezuela, in Cuba. If you name a hard-to-reach
but really important location right now, we are there on the ground with journalists. And oftentimes those journalists are from those locations. And so they bring a level of authenticity, they bring a level of context to those stories that cannot be replicated. I really want to make sure that we are highlighting that value, and I would hope for audiences that people could spend a little time thinking about that. Where is that content that you're seeing originating? How do you know that that happened? In our case, it's because there's a journalist on the ground who's producing it. And look, we need to be better about showcasing that. We need to be better about making that eyewitness journalism a real part of the product that we are putting forward, because none of the rest of that chain that you talked about happens without that eyewitness journalist. I love the fact that you raised that, and you've been known to talk about that. Do you think that other than additional language services, AI can offer something more in that space? Do you think it's valued by the audiences, or do you think it's just seen as, well, I can get this in X amount of languages? Look, I would say I think AI holds tremendous value for the flow of information. Certainly it holds tremendous value when it comes to how businesses can operate efficiently. So I'm a proponent of AI. But again, I would say that none of what you see in whatever AI platform you work with, none of that exists without content and information and credible information to feed it. And in our case, it's the eyewitness journalism. And it's also the context that comes from being an expert in a beat, from having deep sourcing, from being able to explain an issue really clearly. Without that, and that's, as publishers, again, I think we need to stand up for our role here in this ecosystem. Without that, there is no credible information flow from a journalistic standpoint, into any of these platforms. And that's why, we feel really strongly about being deeply engaged in these conversations with these companies. And how do you, I'm just going to throw out the creator economy. We know that that's an area that's increasingly common. People want to follow people that they believe in. How do you see that fitting into this space in terms of trust and truth? Yeah, I think it's a great question. Look, like I said, I'm a big fan and advocate for creator content. We work with some external creators at the AP to help us expand our audience and reach to people who may not consume news through traditional platforms. We also have some incredible people on staff at the AP who have been really active in this space. Maybe they are an expert in a particular topic. Maybe they're a golf reporter or a football reporter or an entertainment reporter, and they really can develop that connection with the audience. So I think it's an incredible way for people to connect in and bring other people into the news environment. But again, I think from an audience standpoint, it's really important to ask questions about, how does that person know what they're talking about? Where did they get that information if they're not witnessing it firsthand, or they're commenting on something that happened? Where did they get their information? And I think that the relationship between audiences and creators is one where you can ask that question. Ask the creator where they got that. Many times they have great answers for that, but I think it's important as an audience member to be an active participant there. Yes, absolutely agree. And so much is changing in terms of how we actually work in the newsroom. What worries you most about what we're not talking enough about? Oh gosh, there's a lot that worries me right now. Look, I do think that one of the things that worries me is that, we talk about audience responsibility. I think it's really hard for audiences to, even the responsible audiences who want to know, what is the provenance of that photo? How do I know that that person knows what they're talking about credibly? I think it is harder and harder for people to get answers to those questions. And I think that, algorithms that feed us more and more information that just validates what we already believe or are inclined to believe compounds that problem. And so, I think that, again, this is an area where it's not fully within our control. A lot of the tech companies have a lot of responsibility here to try to ensure that there are, validators, ways to be able to prove what is real, what is not. And especially as AI generates more and more content, particularly visual content, it gets better. And again, it gets harder and harder to distinguish between what's real and what's not. Yes. Let me pick up on elections specifically, if I may, because you're doing so much in this space. First of all, do you want to summarize? Sure. So almost since our founding, not quite for 180 years, but nearly there, the AP has played a very unique role in American elections.
In the United States, we don't have one central body that counts the vote and declares winners. And so the AP, back in the 1800s, really stepped into that role. It's an effort we take incredibly seriously. We collect the vote count. We declare winners in races. Our accuracy rate is exceptionally high. We invest a lot of time and energy into this because when we call a race, that has to be the gold standard. That has to be the truth, particularly in a moment when, if we're being honest, there are challenges, to American elections from very powerful people. With that in mind, let's create a scenario. We've got an election underway, and a voter is asking an assistant of their choice about a candidate, and it reports back, including AP, of course, and introduces an error. In that moment, who would you say is responsible? I would say as long as our information that fed in is accurate, that is our responsibility to be able to provide accurate information. It's on the platforms to be able to take that accurate information and ensure that it is being transmitted in an accurate way. And we feel that way around elections, but around anything that we do. Our responsibility is to provide the accurate information. Their responsibility is to be able to translate that accurately. Who does the public blame in that situation? That's a great question. And I don't think we fully know. I think the public is trying to sort this out still. But again, our responsibility is very clear. Anything that we're putting out publicly, whether it lands in our own direct-to-consumer space, in another media organization, or on another platform, it has to be accurate. That is our responsibility as a publisher. Yes, I couldn't agree more with this. So with a global lens, let's think about this central question of truth. As I say, you reach 4 billion, which is a staggering number, half the world's population every day. And as your journalism becomes more embedded in these systems, are you still shaping, would you say, how these stories are being told? Or increasingly, is it just moving into this raw material? I know we covered it slightly earlier, but in a global world, with a global lens, with 100 countries that you're available in, where we know that information systems are increasingly fragile, what happens when AI is the main gateway to that news? And where does the truth really sit? Is it within the journalism newsroom space, or is it within the system? Yeah, it's such a good question. And look, I don't think we can fully predict where all of this is going to go. The way that we think about it is, I really see the AP being the foundation of the information ecosystem. And so we will feed platforms that we don't even know will come online in the next couple of years. And we'll continue to also feed our traditional media customers and engage with our audience directly with one report that is aimed at, again, serving that fact-based, nonpartisan source of information and feeding it into the ecosystem. And our responsibility is to ensure that it's accurate every single day. Yes. On that note, I think we've run out of time. I was just about to answer one more, but we've clearly delved into so much there. Thank you very much. Thank you, Julie. Thank you. Thank you. O Brasil não está esperando a revolução da IA chegar. Está construindo a infraestrutura necessária para ela. Em 2026, 3 das empresas da tecnologia mais poderosas do mundo vêm reunindo as peças de uma pilha de IA soberana construída do jeito brasileiro. Nuvem, conectividade e computação. Para mapear a arquitetura e, em seguida, passar a palavra à próxima geração que irão construir sobre ela, em conversa com Mara Luquete, CEO da MyNews, deem as boas-vindas ao Rodrigo Duclos, diretor de inovação e digital da Claro, e ao Márcio Aguiar, diretor executivo da NVIDIA para a América Latina. Boa tarde.
Boa tarde. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês vão ter oportunidade de ver aqui, e é sério que eu vou falar. Vocês vão achar que eu estou exagerando, de uma coisa revolucionária. Eu estou muito agradecida de poder mediar esse painel aqui. Vocês estão prontos? Não? Sempre. Então vamos lá. O anúncio que a Claro... Eu escrevi o que eu ia falar porque eu falo demais. E aqui o tempo é cronometrado, vocês já perceberam, então eu vou ler. Só estou falando demais. O anúncio que a Claro fez esta manhã aqui no Web Summit parece técnico à primeira vista. GPU as Service, computação fracionada. Mas eu vou traduzir aqui para vocês. A Claro se tornou a primeira empresa da América Latina credenciada pela NVIDIA para operar e comercializar a infraestrutura que roda a inteligência artificial no mundo. Isso significa que, pela primeira vez, uma startup no interior do Piauí, uma pequena empresa em Belém, um pesquisador em Porto Alegre podem acessar o mesmo poder computacional que a OpenAI, que o Google, que a Meta usam para treinar seus modelos, pagando em reais. Quer dizer, aqui essas empresas vão poder pagar em reais, sem precisar comprar um data center. A pergunta que este painel precisa responder é: o que acontece com um país quando esse poder chega nas mãos de quem até ontem não tinha acesso a ele? E essa é a pergunta que eu faço para vocês. E eu tenho lugar de fala, porque eu sou pequena empresária, quer dizer, a nossa equipe toda está na nuvem, a gente está acabando de anunciar um programa com o Google de hub de jornalistas, com apoio do Google, quer dizer, eu sei, quando eu li isso aqui, quando eu entendi o que vocês estavam anunciando, eu falei, meu Deus, que fantástico. Então, quem começa? Deixar o Rodrigo. Não, começa você, porque com a visão que eles tiveram, acho que é importante a audiência entender como que eles entenderam o mercado brasileiro para poder ter mais acesso ao que há de melhor em infraestrutura para esses projetos de IA. Então, eu sou o segundo moderador. Rodrigo? Está tudo comigo, então, é isso? Amara, eu acho que o importante aqui, assim, tem um cara que eu gosto muito que fala de AI, que é o Ethan Mollick, e ele fala que tem 3 grandes fatores na evolução do uso de AI nas empresas. É a liderança, o laboratório, né, a adoção da própria liderança, setando o exemplo, o laboratório, que é a experimentação, e tem o crowd, que é a galera. Eu acho que a gente está trazendo a infraestrutura de um jeito acessível para a galera. Acho que o que acontece com o país, eu espero que aconteça muita coisa boa. Eu acho que a criatividade da cultura brasileira, a inventividade, a improvisação cai muito bem com essa coisa de ir além do uso da ferramenta. Não é só usar as ferramentas, não é só usar os modelos, é melhorar os modelos, é achar novos problemas para resolver esses problemas de forma diferente, criar uma diferenciação. E a gente enxergou essa oportunidade, né? Tem uma oportunidade no mercado brasileiro, e a gente há muitos anos investe em chegar longe, chegar para todos no país, né? E a gente enxerga que essas coisas elas não são excludentes, elas se reforçam. Então, temos grandes expectativas de que aconteça muita coisa boa, que a gente promova o desenvolvimento, a inovação, a criação de novos serviços. Espero que algumas dos nossos clientes estejam aqui, né? Não só as pequenas e médias, as grandes também, experimentando de forma cautelosa, né, e controlada. Então, acho que só tem coisa boa pela frente. Não, e complementando um pouco o que o Rodrigo está falando, eu acho que para a NVIDIA o importante é a visão de longo prazo e futurístico que a Claro tem, né? Foi um projeto aí que a gente começou a discutir ao longo de uns 2 anos. Não é fácil para nenhuma empresa inovar, então eu imagino muitos de vocês aqui se perguntando como eu consigo inovar, como eu consigo ter retorno no meu investimento. Então, se for olhar do modelo de negócios da Claro,
a oferta de poder computacional como serviço é algo novo para eles. Então, assim, eles não estão mudando a maneira que eles vão ao mercado, eles estão simplesmente agregando mais valor ao que eles já oferecem. Então, quem olha, claro, como um todo, o acesso fácil que você tem hoje a várias plataformas de streaming, que já estão embutidas aí na tua assinatura, e agora com mais esse grande diferencial. E o melhor de tudo isso é que não está entrando no mercado para competir com outras grandes empresas, está entrando no mercado para trazer, desmistificar mais, ou criar um acesso muito mais ágil, muito mais fácil para os clientes, a grande base de clientes que ele já tem, e posicionando eles cada vez mais com essa visão inovadora. Então, isso para a NVIDIA é muito importante, porque temos bons parceiros, mas essa iniciativa que eles tomaram, né, e obviamente agora cabe a todos nós de levar esse conhecimento para que eles tirem proveito do que a Claro está oferecendo. Eu vejo tanta inovação nessa parceria de vocês. Quer dizer, primeiro, esse acesso que dá aos pequenos empresários. E estou falando com conhecimento de causa. Segundo, é que são duas grandes empresas que protagonizam uma mudança estrutural que está acontecendo no modelo econômico. Aquele modelo fordista do passado, ele está dando lugar ao modelo da economia em rede, compartilhada, das pessoas se associarem para fazerem, cada um ali no seu pedaço, fazendo isso crescer. E eu acho que são duas grandes empresas que protagonizam isso. Lá no Hub, uma coisa que eu vi, quando você conversa, primeiro que tem trabalhos jornalísticos fantásticos sendo feitos no país inteiro. E quando você conversa com cada um deles, há um desconhecimento das ferramentas de acesso, as ferramentas tecnológicas. E o pouco que tem, enfim, não consegue acessar, não sabe como se remunerar, essas coisas. Na hora que você compartilha esse conhecimento, vem mais gente para esse ecossistema. Vocês, nesse movimento de vocês enxergam como é que vocês vão chegar no cara que está no Piauí, na Amazônia, enfim, porque tem gente pensando coisas incríveis nesse país. Esse é o nosso core, né? É o nosso centro, o nosso coração. Assim. A gente tem dezenas de milhões de clientes, né? Milhares e milhares, milhões de empresas de todos os tamanhos. Então, esse é o nosso DNA, é fazer... democratizar, chegar longe, mas também chegar diferente, não só com a conectividade, mas trazendo a computação, a nuvem, né, que a gente já trabalha há algum tempo, mas a computação de alta performance. E é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui justamente porque a gente também não quer só entregar o nível de habilitador, a gente quer co-construir, a gente quer construir junto, a gente quer entrar no jogo, né? E porque a gente tem alguns ativos muito importantes para as startups, né? E para os nossos próprios clientes, que são a quantidade de cliente, a gente tem a capacidade de geração de dados, lembrando que a IA é tão boa quanto o quanto e a qualidade dos dados que você tem. Então, a gente tem muito dado, a gente tem capacidade de coletar e armazenar e trabalhar dados. Então, eu acho que a Claro pode ser um grande impulsionador disso como parceiro, não só como um habilitador. E eu gosto muito de ressaltar isso para quem aqui nos ouve, né? Imagino que grande parte da audiência aqui trabalha com tecnologia ou está buscando como adotar novos conceitos computacionais no seu dia a dia. Não importa o tamanho da empresa. Eu sei que até então as empresas são muito classificadas em pequenas e médias e grandes empresas. Eu acho que o que importa é a maneira com que as empresas, né, e obviamente os seus líderes aí, vão pensar em como adotar a tecnologia. Tecnologia não é uma coisa tão complicada assim, não é tão cara como se as pessoas imaginam. Por quê? O que sai na mídia, obviamente, são aquelas empresas pioneiras, Claro aqui é um exemplo delas, que adotam esses conceitos e levam aquilo adiante. Eu acho que tem que estar, vamos dizer assim, dentro da vontade daquela pessoa. Por exemplo, quando se fala de startup, são grandes empreendedores do futuro.
não é uma empresa de 2 meninos que saíram da universidade. Não, são de 2 cabeças ou uma cabeça com uma ideia brilhante, que hoje alguém não consegue ainda mensurar o valor que ele vai poder agregar ao ecossistema que a gente tem. E não estão ali simplesmente, para quem tem aqui empresas que estão fazendo investimento em startup, não estão ali botando aquela ideia para ir pedir dinheiro. Eles estão botando aquela ideia porque eles acreditam, eles têm um DNA bem de empreendedor, bem de visão futurística, e que, obviamente, com o auxílio de empresas, vamos dizer assim, como a nossa, entre várias outras aqui, e o acesso agora a essas plataformas de hardware e software da NVIDIA através da Claro, eles possam colocar aquilo em prática. Então, assim, a gente tem um forte vínculo com pesquisadores, com empreendedores que estão dentro das startups. Então, assim, é um momento... Vem sendo um momento único, tá? Eu ia falar agora quase errado, não é um momento agora. Esse momento tem sido, ao longo dos últimos 5, 6 anos, essa possibilidade. A gente tem visto, por exemplo, do lado da NVIDIA, pequenas empresas surgindo, né? Então, de novo, quem vai começar com IA, vai ligar lá para Claro, vai pensar em algo, vai começar pequeno, mas tem que manter aquele pensamento grande, porque o céu é o limite. Só para complementar, que eu acho que é interessante lembrar que mesmo as grandes empresas hoje são ecossistemas de intraempreendedores, né? Então, É economia em rede. Essa rede que tu estava falando, ela não tem uma fronteira muito clara entre o empreendedor sozinho, o intraempreendedor, as grandes empresas. Acho que o grande segredo, assim, a grande questão não é tanto a ideia quanto é o conhecimento do problema que se quer resolver, e isso é uma das coisas que a gente estimula muito, porque a academia é um lugar onde se busca esses problemas, se estuda profundamente problemas insolúveis, né? Então a gente tem essa oportunidade de buscar esses problemas e estimular o surgimento de ideias diferentes de como resolver os problemas da sociedade, dos negócios, dos modelos de negócio, né? Eu quero chamar a atenção a 2 pontos aqui na sua fala, Márcio. A primeira que eu concordo, eu acho que essa divisão de pequena e média e grande empresa, isso está mudando, isso vai mudar muito. Principalmente porque isso que vocês estão fazendo vai aproximar muito esse conceito das comunidades, né? Como você trata o seu público, a sua comunidade, que, enfim, pode operar, depende do seu tamanho como empresa. A outra coisa que você fala assim, os meninos da startup, os jovens da startup, os tiozinhos também. Eu montei a minha com 50 a mais. É isso. Inovação e tecnologia não é coisa só de jovens nerds. Eu aprendi na marra, estou aprendendo, né, um monte de coisa, mas com 50 a mais. Aos 50 anos eu deixei o jornalismo mainstream para abrir o jornalismo independente. E isso no mundo está avançando muito, e no Brasil você começa a ter canais muito bons, enfim, que estão aparecendo e que se complementam, né, colocam dessa forma. Eu não sei se vocês viram, saiu um estudo recentemente, se vocês não viram, se inscrevam no My News que vocês vão ver, porque a gente cobriu isso. Saiu um estudo recentemente, seguinte, tem mais de 40 mil alunos de escola pública, de escolas públicas no Brasil, que têm capacidade acima da média, chamados alunos excepcionais, assim, QI muito alto. E o Brasil não sabe o que fazer com eles. Então, trazer essas mentes brilhantes para esse ecossistema é um desafio importantíssimo para esse país hoje. O que eu vejo é que a discussão da tecnologia ela não está muito bem colocada. Parece que a tecnologia é uma inimiga, e não é. Na verdade, a grande aliada. Como é que o que vocês estão fazendo ajuda nesse desenvolvimento dessas capacidades, desses brasileiros tão talentosos e tão excepcionais? E quem diz isso, está sendo lançado um livro sobre isso agora do professor João Oliveira, que mapeou isso. Quer dizer, como esse tipo
do que vocês estão fazendo, e por isso eu digo que é revolucionário, pode ajudar essas mentes brilhantes que estão nesse país enorme. Agora você é o primeiro. Tá, do lado da NVIDIA, a gente sempre se preocupou nesse lado da capacitação do nosso ecossistema. Então, há anos, a gente tem programas voltados para desenvolvedores, programas voltados às startups, programas de cursos online para capacitar esse ecossistema, porque hoje, para a NVIDIA, o nosso principal concorrente é a falta de mão de obra especializada para tirar proveito de tudo que a gente já desenvolveu. Mas é normal, porque a tecnologia está evoluindo de uma maneira muito rápida, que a vocês que ainda não começaram ou estão em dúvida, normal, como vocês têm milhares. Essa corrida de adotar IA, ela está sempre começando. Em algum momento você tem que tomar uma decisão e começar algo, isso é fato. Mas não necessariamente sentir, bom, eu não fiz até agora, eu estou fora do jogo. Não, 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 não. O jogo está sempre recomeçando, porque vão criando novas técnicas. Então, o que a gente tem visto nos números aí do nosso programa Developer, programa Inception, programa Deep Learning Institute, é o aumento em números assim, mais de 100% ao ano, de novos entrantes que estão tirando proveito do que a gente oferece online. Tá? Não somos uma companhia focada em ensino, mas a gente tem visto vários parceiros nossos que focam em ensinar esses pesquisadores a usarem bastante conteúdo que nós já desenvolvemos. Tá? Mas para quem vamos dizer, eu diria que quem hoje trabalha com IA, ele é autodidata, porque até então, não recentemente, nos últimos 3, 4 anos, é que a gente tem visto cursos de graduação em inteligência artificial. Antes disso, todo mundo que é cientista de dados hoje aprendeu por si só. Ali, por vontade própria, interesse, enfim. Eu acho que, acima de tudo, quem nos ouve aqui é interesse. E a IA é uma bela de uma ferramenta. A gente tem visto resultados absurdos na área de saúde. Não só na área de saúde. Não, é uma das áreas que tem mais se destacado, né? E, enfim, tem para todos, né? Eu acho que só o fato do pessoal estar aqui agora ou participando do Web Summit dá para ver o interesse que eles estão tendo por novas tecnologias, e empresas como a NVIDIA, aqui como a Claro, têm esse compromisso que cada vez aumenta mais de entregar o que há de melhor e ver essas empresas surgirem, né? E se tornarem grandes. Isso é muito vou fazer importante. um gancho, porque a gente também é muito ativo nesse stack, nesse ecossistema, mas uma iniciativa que a gente tem muito orgulho é o Campus Mobile, que é um programa que a gente tem há 15 anos. Começou na introdução da internet móvel. A ideia era como a gente faz isso com a internet móvel, que hoje é basicamente usado por 100% dos brasileiros. E a gente atua lá no início, lá na graduação, a gente promove e ensina empreendedorismo. Então, junto com a USP, a gente chega em todas as universidades do país e traz pessoas do Acre, de Rondônia, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco. E a gente traz uma vez por ano para passar uma semana, depois de 2 ou 3 meses de trabalhos. E a gente tem transformado essas vidas, abrindo a consciência para o uso de tecnologia. Originalmente mobile, agora todo mundo trabalha com AI. A gente tem muito orgulho, é muito emocionante ver essa geração crescendo e aprendendo a empreender, aprendendo a tentar transformar a sua realidade pessoal e do seu entorno e fazer isso de uma forma produtiva. Um dos grandes orgulhos que a gente tem é que isso não é só o vencedor. Um dos participantes do Campus Mobile, que tentou algumas vezes, porque o pessoal fica meio viciado nessa competição, porque é um aprendizado legal, foi o primeiro vencedor do pitch do Web Summit Rio, alguns anos atrás, né? Com uma startup que virou uma startup, era um projeto, virou uma startup chamada Jade.
E o Ronaldo foi o primeiro vencedor. É um grande orgulho dessa visão de longo prazo e dessa atuação nesse ecossistema. Eu ia te perguntar exatamente isso. Quando eu falei para vocês que vocês estão participando de um painel aqui revolucionário, é que daqui a pouco a gente vai chamar aqui no palco os mobilianos e mobilianas, é assim? Que vocês vão ver futuras startups, se tiver investidores aqui que estiverem olhando, prestem atenção, porque a gente vai chamá-los ao palco junto com a Dani Gomiero, que é do Instituto Claro. Vamos chamar, né? Vamos chamar. Porque estamos na hora. É isso. Então, venham para o palco. Dani, você entra também, porque a gente vai fazer uma foto, que é exatamente esse instituto que o Rodrigo acaba de explicar. O que eu achei muito legal do Instituto é exatamente isso, é você abrir esse campo. Agora você tem que fazer um por 50 mais, Rodrigo. Vocês que falam em tecnologia só pensam nos novinhos. Tem os tiozinhos que querem investir também. Mas não tem limite de idade. A gente tem 50 mais nos mobiliários. Os novinhos são mais corajosos, né? A gente, como ser humano, pela incerteza do que é novo, acaba ficando com medo, né? Os jovens mergulham. Então, Fale assim, por você, Márcio. Fale por você. Não, mas é sério, esse ano tinha um casal de professores que estavam na graduação e se inscreveram. Então não tem essa fronteira. Que legal. Estamos estourando o tempo. Venham para o palco, meninos e meninas. Eu faço um convite para todos aqui. Eu andei muito rapidamente ali visitando as startups. Tem muita coisa boa ali, tá? Então, assim, por mais que vocês... O stand deles não tá tão bonitinho, não tem um neon, uma maquininha de café, mas ali tem muito conhecimento dentro daquele espaço que eles estão ocupando ali. Então, sintam-se à vontade. Olha aí, ó. Dani. Enquanto eles entram, eu convido eu vou pedir todos, para vocês ficarem na frente das cadeiras. Afinal, o anúncio dos vencedores. Dani. Prazer. Tudo bem? Tudo bem? Prazer. O campus mobile é emoção. Venham. Enquanto eles sobem, o Duclos aqui já falou um pouquinho do projeto, né, Duclos? Mas para a gente, do Instituto Claro, é uma honra receber todos vocês aqui, nossos mobilianos e mobilianas, espalhados por todo o Brasil, representando aqui várias regiões do nosso país. É a primeira vez que a gente traz os mobilianos aqui para o palco principal. E o que é importante destacar é que, na verdade, a gente faz isso porque a gente acredita no potencial e no poder transformador que esses jovens brasileiros e brasileiras têm. E eles pensam os projetos em várias categorias, mas sempre com um olhar de impacto social e de transformação. Então, eu só queria reforçar o quão representativo é estar aqui com vocês, em nome do Instituto Claro. E você já falou de amanhã? Posso falar? E amanhã a gente tem a grande final. Estão ansiosos? Sim ou não? Amanhã, a grande final, a gente vai anunciar os vencedores que vão para o Vale do Silício em setembro. É a nossa 14ª edição. A gente, em setembro, abre a 15ª. Então, quem estiver aqui e também tiver interesse em participar do campus, fica aqui o nosso convite, acompanhem pelas redes do Instituto Claro e pela Claro também. Divulguem, compartilhem, é uma experiência muito bacana, muito enriquecedora, e eu também estou ansiosa, hein? Vai ser muito bacana, e eu espero todos vocês amanhã no estande da Claro Empresas e do Bion, tá bom? É isso. Divulguem, compartilhem e invistam, porque o próximo unicórnio pode estar saindo daqui. Exatamente. Parabéns para vocês, gente. Gostinho, né? É só um gostinho, parabéns. É isso aí. Vamos lá? Podemos sair aqui? Podemos? Vamos sair.
please welcome to the stage Web Summit executive producer and co-host, Kira Haley. Hola, Rio! Welcome back to the center stage. I hope you're all enjoying the hustle and bustle Web Summit Day 1 has to offer. I'm here to remind you that we're just getting started. My name is Kira Haley, and I'm executive producer here at Web Summit. This afternoon, we bring to you the conversations that have been dominating the headlines and reshaping our world. From LATAM's fastest growing fintech startup in 2026, to the live commerce revolution, from having one of you in the audience join us here on this very stage, to asking the question whether AI can ever be truly open for all. Without further ado, let's kick off. Latin America fintech investments surged to $575 million in Q1, up 64% year on year. As one of the fastest growing fintech startups in the region, Clara has a different story to tell. It's not about copying Silicon Valley playbooks. It's about building for a region where finance teams still deal with fragmented systems, manual workflows, cross-border complexity, and too many spreadsheets doing jobs they were never hired to do. To unpack how regional friction became a company-defying advantage, please give a warm welcome in conversation with Michael Pooler from the Financial Times, Michael Gilroy, founding partner at Marathon Management Partners, and Clara co-founder and CEO, Jerry Jacomon Collier. Hello. Hi there. Thanks for joining us. So, Jerry, we heard a bit about Clara. What was the original idea behind it? Why did you found the company? Thanks, Michael. Michael, great to be here. And bem legal estar aqui de volta em Rio, aqui em Web Summit. We started Clara because we felt the need ourselves for what we've now been building. Before Clara, I was in San Francisco and Silicon Valley, and then came back to help start mobility, a micro-mobility company, and like people in the audience might remember the shared bicycles, patinetes everywhere. And we were growing very fast across the region, but we just didn't have the tools to match that agility with the right controls. And money moves companies, and companies move the world. And if you can't make the best use of your capital, if you can't make sure that every real, every dollar is well spent, then you're not going to be as effective in your own mission, right? So, we took that experience, the experience that I had before, also working as a consultant with some of the largest corporations in the region, and seeing just how inefficient their back offices were, because you have this higher regulatory burden, but really like no solutions that are built from the ground up for how companies work here. And so we set out on this mission, right, to build from the ground up for startups to blue chip in Latin America, and to help each one of these companies be more successful in their own missions. Michael, you were one of the early investors. What made you want to back Clara? What attracted you? Well, the first thing is the business model is a lot better than the shared bicycles, so we'll start there. I've had the privilege of sitting on a lot of great boards. Ramp back in the US, Mercury and Melio. Ramp obviously started expense management, Mercury with the bank account, and Melio on B2B bill pay. And so we saw this trend and this wonderful business model working in the US, and I've been a longtime investor in LATAM. Naturally came down and got connected with Jerry here. And what I would say is I saw all of the same characteristics of those three businesses, but the business model had even improved. I think starting just after these businesses, you could see that the transaction revenue quickly turns into software revenue if you expand into things like accounting and bill pay and so on and so forth, and you could package them as a suite. And Clara and Jerry and the team have done that out of the gate, and so it was really a no-brainer. He made me fly down here and take him to the most expensive sushi in all of Sao Paulo to win the deal, but it was well worth it.
Yeah, it's great to see you back in Brazil. If I recall, maybe like your first time down in the country was when we met. And something that I love about you, like the reason that we started working together, I think, is you've invested in all these amazing companies in the U.S. Like you understand fintech deeply, right? In an age where you have companies that maybe are doing lending, but like hiding the cost of financing and the unit economics. Like you understand the business models really well. But also really like appreciating the nuances, and since then you've spent time here. You came down, as we were launching here in Brazil, and yeah, it's been a great journey. And I've seen you like back some amazing companies in the region, like now CloudWalk, etc. So great to see you back in Brazil. Good to be here. Thank you. So, Jerry, who are you competing with? You offer this array of services for corporate finance, and who are the other players in that market? And what is it that you do that's different? What's your pitch to potential customers? Yeah, ultimately we see, we want to help better manage every single payment workflow for a company. And thematically, we see there's a paradigm shift where, before you have traditional institutions that are providing the payment rails or the solution that, maybe are not investing a lot in innovation, and, they're just, providing the dumb pipes in a way. And then on the other hand, you have software providers. Many times those software providers are companies that are not even in the region, right? They might be a European company or US company, and they think that launching in Latin America is just like a feature flag, saying, hey, like we're active in this country. Maybe they don't even translate the product, let alone like truly localize it. And so for us, the paradigm shift is actually combining, right? Like depth in payments, and we have our own payment licenses, how we operate our cards directly with MasterCard as a principal member. In Brazil, we operate as an IP, Instituto de Pagamento. But combining that with software that allows you to control those payment workflows in ways that were not possible before. Like in the case of the cards, having them configurable in any number of ways, being able to, like on the spot, reconcile every payment with its compliance documentation, categorizing it immediately with AI, having all of that flow directly to any other systems that the company has. But also very importantly, like thinking, locally, how companies here make their payments, so like supporting boletos and PIGs and automation of those kinds of payments. We put a lot of focus in that, but also how compliance works locally, and so that's what makes Clara said itself apart from others. And if I can jump in there, I think one of the things that I've always loved about fintech is it's not a zero-sum game, right? I get this question all the time. Ramp, Brex, Mercury in the US, who's going to win? And my answer is all three of them, right? We look at the global financial institution market cap out there. It's $13 trillion of FI market cap. There's about $500 billion down in LATAM. And so when I look at that market, along with other stats, we have 95+% digital penetration, but credit to GDP is only 70-75%. It's 150 to 200% in the US. Having sat on the board, the competition is nobody. It's greenfield, right? And you see this really incredible pull from customers that are seeing software in this suite of products for the very first time. And that's just a wonderful thing for Clara, and I would say fintechs in the region in general. And so what are the particular challenges that companies face when it comes to corporate finance in Latin America? For anyone who lives here, they know that there's often a lot of bureaucracy, tax systems can be complicated, then there's high interest rates in countries like Brazil and Colombia. So from your perspective, what are the particular challenges here in the region? Yeah, I think it's important first to be able to support local payment rails well. So doing boleto, doing PIGs, being able to do PIGs in bulk, being able to manage your vendors. When you were talking about cards, being able to support the highest acceptance rate, because oftentimes foreign cards might not be as accepted in Brazil, for example. But then combining that with you can't just complete your compliance by having any kind of document to a transaction. You need to have a nota fiscal, for example, in Brazil, or a factura in the case of Mexico, and making sure that your systems support that. Yeah, it's like that combination, right, of supporting all of the local payment rails and the workflows that matter for companies here. Michael, you're invested in other Brazilian and Latin American startups. What are the particular challenges that you see from their experiences in corporate finance and cash flow management?
Yeah. The other big one that I'll point out is currency fluctuations. It's something that kind of depending on the country that you're in, you can see more or less of that. One of the companies that I invested in down here as well is a company called CloudWalk, which is the Shopify of LATAM, starting with Brazil. And Luis is the CEO there. They added stablecoins on the back end before I knew what stablecoins was. He literally taught me what it was. The merchants and the consumers aren't necessarily seeing it or feeling it, but it's on the back end making settlement faster and cheaper. And so I think this is a very big, important characteristic of the broader ecosystem here. And I know Jerry has been very thoughtful on that as well. And I was looking at it because it also enters the investor math. In all of our models, we have currency depreciation or appreciation over time. And for fun, I looked back, my first investment in LATAM was 6 years ago. The currency is literally flat since then. And the same can't be said about the US. And Brazilian GDP has beat the US 4 out of the last 4 years. And so it's good to see that stabilize and stablecoins being a big part of these fintech platforms. There's been a massive boom in fintech across Latin America over the past decade. A lot of it is focused on consumer finance. There were lots of people who didn't have access to banking services or were financially excluded. And over the years, people have been brought into the financial system. When it comes to corporate finance, what remain the big opportunities for a company like you to solve? Yeah, I think what's particularly exciting about working with companies is that their needs are also so much more complex at times, right? I think when you talk about consumer finance world, there's obviously a lot of need around access and price and even like the quality of the UI. But while all of those things are true for businesses, in businesses you have organizations that are complex organisms, right? There's a lot of people that need to coordinate with each other. So being able to offer, as we do, within a platform, a hierarchy of different uses, controls, depending on what kind of spending needs to happen. Even to be able to easily support organizations that have multiple entities, right? Even within a country, you might have, spend that is going to be segregated into, different companies, or, across the region, right? Being able to support their needs across all of Latin America or beyond. And when you look at Claro, there's just so much software that we're building, right? Like half or more of our company is building software or AI workflows in one way or another. Something that's very exciting, with everything that's happening in AI, just like how much we're able to accelerate our product roadmap, right? Not just internal tools, but actually what we're building for customers, where it's not just executing the payments and the payment workflows directly, but also getting more and more into actually the accounting workflows. And so what used to be a lot of different vendors before, increasingly we see our customers able to consolidate all of that into Clara. And right now we just see that trend continuing to accelerate. And really, the needs are almost infinite, right? There's like so much more to be done to help an organization be more agile and effective. Yeah, and I would add, just going back to credit for a second, there's an edge in LATAM, broadly speaking, with credit and the use of AI. Depending on who you ask in the US, people would say the financial system is overregulated and we have a lot of things that we need to prove in different credit models. You fortunately do not have that here, and that enables broader credit access. When I first started investing in the region, 5-6 years ago, sub 50% of the population was FICO scoreable. That's a huge issue to get credit in credit-worthy consumers' hands. That number today is over 70% and growing very rapidly. And using these models on both fraud, risk, and compliance, all three, fraud, risk, and compliance, we're seeing a lot of pull from that, and I know you are as well. And given your experience investing in companies in Latin America, are there any particular factors or challenges that you think outsiders underestimate when they come to invest here or set up an operation, particularly in fintech? I really don't see any particular challenges. For me, I come down and, I think the broader market sees that as well. I think 60% of the VC funding goes into fintech businesses here. It's just an ecosystem that is growing so rapidly, and it's been a lot of fun to see it grow within the portfolio and frankly, without as well. So I see a lot of greenfield. I really don't see challenges. If anybody points to one, it's a long flight, and then the currency depreciation, which I just proved to you all is kind of a farce, at least in this moment. So I think the future is bright. We're investing heavily in the region. Yeah, we see ourselves, adding to that, we see ourselves as a champion for Brazilian business, a champion for Latin American business organizations. And there's so much that we still want to do and so much that our customers tell us that they want us to do.
But something that I think is really interesting to see is that and maybe in other segments, as you see Latin American champions emerge, you can build a regional winner that then has global ambitions. And I'm excited to see and rooting for Nubank entering the U.S. I know CloudWalk that you were mentioning, also has a foothold now and expanding in the U.S. and that's really exciting to see. And that's something that we're also keenly interested in and aware of. That we want to help businesses here also as they expand and have that global ambition and be the partner for them on that journey. And the other thing I'd say is somebody who was born and raised in Silicon Valley, going into the tech ecosystem was a foregone conclusion. I was either going to be, a tech banker or an investor or operator. That had already kind of been chosen for me. And today, on average, you see a lot of founders that want to be a founder to be in TechCrunch and to go and have the founder persona around them. There's a genuine desire to build product for the community, whether that's merchant and/or consumer, for the companies that I meet here, and that's really exciting and something that I appreciate about the ecosystem quite a bit. Jerry, you founded Clara during the pandemic, 2020. So you've been in business for 5 or 6 years. Tell us a bit about how you're doing financially. Are you at break even yet? Are you profitable? Do you have any targets for that? If I can jump in before you answer that. I met Jerry we all thought we were brilliant in 2020. Like, I was much smarter in 2020 than I am sitting here today. At least I thought I was. I have seen this man and the rest of the team fight through, the biggest upcycle, which has its own challenges within fintech, a massive correction in 22. Fintech gross profit multiples went from 60 times forward to 5 forward overnight. We have warehouse lines that became extremely expensive. There are a lot of founders and teams that would have mailed it in, and I've seen them just fight tooth and nail to continue to build a big business, and that's been a lot of fun. So before you even get to the numbers, a lot of people quit, and I think that piggybacks on what I had said just before. So this is a special founder here. Yeah, it's been a great journey and great to share a lot of that journey with you. And we started Clara at the depths of the pandemic, right? And the mobility business stopped making a lot of sense, but this is a massive opportunity where before starting Clara, I was actually in Brazil, but it was one of the last flights out before the pandemic hit, and I ended up being in Mexico. But we very much set out to build a company with a regional mindset from day one. And so within our first year, when we launched in 2021, we were already in Mexico, in Brazil, and then shortly thereafter in 22, we launched in Colombia. And I think we don't want to steal the thunder of some announcements that we have coming up, but it's been great to be able to grow the business also in a way that's sustainable. And we reached break even in Brazil over a year ago, and mentioned that. We are generally operating very close to cash flow positive, have been EBITDA positive for some time, and so that just gives us the confidence and the fuel to keep reinvesting into the business more and more aggressively. And I think that's kind of the key in the end, because as Michael was saying, through different cycles, you can invest in growth, but if that growth is not sustainable, then sooner or later you're going to come crashing down. And so I'm really kind of proud of the efforts that the team has put to go through different cycles, and now Clara feels like we're in the best position ever to really push on the accelerator to do more and more for our customers. And what are your plans? What are the next big steps? Are you thinking about expanding into other countries? You're already in Brazil, Colombia, and Mexico. Are you thinking about other countries in the region or even beyond? Yeah, so we do have kind of the two sides of the roadmap, right? Where there's still a lot in depth in the countries that we're in that we want to do. We're today, at our core, more of a payable solution, but increasingly in Brazil, we're also helping our customers with their receivables, and we have our Clara Conta product under the IP license. So just very excited to keep building around this vision of every single payment workflow and the software around it being able to go through Clara, and helping our customers move with agility and clarity, and that's why we named the company as we did. But also eventually expanding beyond the countries where we've launched to date. We do have already some software features where our customers use those for their operations across the region, even as we'll be announcing beyond the borders of Latin America. And so
I think that's something unique about the Clara business model, that because it's payments and software, when we do separate the two, there's some parts of the software that we can sell effectively anywhere in the world or for our customers as they expand. But when we think about the core of combining the two, we're still focused on going really deep in the countries and making sure that we are the absolute best solution for our customers. And once that job is done, then we'll take that across to other countries as well. And when it comes to the finances of your company, are you thinking about more fundraising or potentially an IPO further down the line? Is that on the cards yet? Yeah, I mean, fortunately, we're in a very strong position, nine-figure US balance sheet, have kind of a lot of wind in our sails, and eventually we'll get to those exit scenario conversations with our investors, but right now the focus is on just delivering for our customers and let the rest take care of itself. He'll be on the stage as a public company CEO at some point soon, I'm sure. Great. And do you want to just tell us a bit more about your plans with AI then? You mentioned that. How do you see that as transforming the company? But I'm interested both when it comes to the customer-facing side. Are your customers going to be working more directly with AI agents? And then also, how does it affect your internal processes and operations? Yeah, I mean, on both ends, and it's just such an exciting time to be a founder and be building, and I find myself feeling like an early stage founder again, and building a lot of software. When I see a need, we're doing a lot around reviewing like all of the applicants that we have for positions like Clara, reviewing those with AI, and I get like top profiles surface directly to me, and I'm reaching out to people. We're really keen to keep hiring builders and founders, and we have some great people who have been joining and will be joining in the coming weeks. And that's kind of like the vibe around the entire company, right? Like everyone is expected to, and increasingly, they're building their own tools. They're leveraging themselves by essentially building a team of agents, right? Instead of scaling up their team with people. And we flattened the org quite a bit. And that translates to a lot of what we build internally, a lot of tools for managing fraud, our underwriting, having a very small team, even our go-to-market. But then perhaps most excitingly is for our customers, the pace at which we're developing new features and software is 10 times what it was a couple of years ago, and that's what I'm most excited about. And Michael, given that you've got investments in other Latin American startups and tech companies, how do you see the adoption of AI here in this region compared with, say, in the US or elsewhere in the world? Is it behind? Is it ahead? I wouldn't say it's behind or ahead. This is the fastest growing market for OpenAI today. And Nubank, I think, has like 15 million users using their agents today. And so I think once the base is built, again, I think the benefit that businesses that are being built here using a lot of the business models and companies in the US, the benefit is you can kind of look ahead and incorporate things even faster than the US peers. So not behind or ahead. I think right on par. Wonderful. Well, thank you very much. That's all we've got time for. And once again, thank you for participating. Thank you, Michael. Moving away from fintech, born in China, scales across Asia, and now arriving fast in Latin America. Live shopping is turning the phone into one of the most powerful sales floors ever built. Shopping, scrolling, entertainment, and influence are starting to merge into one feed. Brazil's live commerce market is projected to reach $31 billion by 2033. So today, in conversation with Forbes Brazil's Fernanda Almeida,
please welcome to the stage Mimo Live Sales co-founder and CEO, Monique Lima, Play to Shop founder and CEO, Gabriela Comazetto, and actress, entrepreneur, content creator, and founder of Aura Beauty, Jaj Picon. Obrigada. Boa tarde, tudo bem? Prazer, eu sou a Fernanda Almeida, sou jornalista, editora de Forbes Mulher e Carreira. Um grande prazer estar aqui com essas 3 mulheres que estão definindo o live commerce no Brasil, que é uma estratégia de impulsionar as vendas que está crescendo cada vez mais, como a gente estava ouvindo aqui na apresentação, começou na China em 2016, tem crescido muito na Europa, nos Estados Unidos, na América Latina, especialmente no Brasil, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a gente fala de live commerce no Brasil, para a gente ter uma ideia, esse mercado gerou uma receita de 2,3 bilhões de dólares aqui em 2024, mas deve passar de 31 bilhões de dólares até 2033, segundo uma projeção da consultoria Granville Research. Então, hoje a gente vai discutir o que acontece quando comprar se torna tão intuitivo quanto rolar o feed do celular, que é o que a gente está fazendo o tempo todo. Obrigada, gente. Prazer estar aqui com vocês. Para a gente começar, Jade, você que representa muito bem essa transformação da internet. Você hoje é atriz, mas você tem vários braços, é criadora de conteúdo, é empresária. Então, você está no TikTok, no Instagram, você está vivendo muito isso. E você define as estratégias da sua empresa, da Aura Beauty, seja no varejo físico, seja nas lives. Eu queria saber o que te levou a essa estratégia do live commerce? Como que isso tem impulsionado as vendas da sua empresa? Olá, gente. Um prazer estar aqui mais um ano no Web Summit. Para mim é uma honra, na verdade, poder compartilhar sobre a minha história, meus aprendizados e esse ano muito focado em negócios, né, com a Aura Beauty, que para mim é uma paixão. A gente fundou a marca há 1 ano e 6 meses, mais ou menos, inclusive com uma live, né, com a ajuda da Mimo Sales, que foi para inaugurar a Aura Beauty, que é a minha marca de beleza. A gente fala muito sobre body care, então body splashes, manteiga corporais, e a gente adota muitas estratégias, sendo uma delas a live, né, as lives. Eu diria que tudo é somado, né? Nada adianta você ter uma grande audiência se você não tem um bom produto. Não adianta você ter um bom produto se você não tem uma boa distribuição. Então, eu consigo, sim, olhar para a Aura hoje e ver muitos pontos de sustentação do nosso negócio, né? Realmente um fenômeno, explodiu nas redes sociais. A gente está presente hoje em mais de 6 mil pontos de vendas físicos nas maiores varejistas do país, como Renner, Riachuelo, C&A. Estamos agora entrando na Sephora. Então, eu acredito muito sobre quanto mais pontos de contato você pode estar com o cliente, você está lá. E a live é um desses casos para nós, né? Então, a gente faz, sim, muitas lives, batemos recordes já em lives. Muitas delas eu estou presente, porque, para mim, a live é o que vai mais aproximar o cliente de uma experiência mesmo, né? Não é só uma venda, não é só um conteúdo, é como se fosse uma experiência praticamente numa loja física, porque numa live eu vou poder não só contar a história de todo o produto, de como ele foi desenvolvido, mas mostrar a textura e em 3 cliques a pessoa vai conseguir fazer a compra. Então não é só o conteúdo, é realmente o meio de venda também. Então, para mim, é sim uma ferramenta muito valiosa. Maravilha. Gabi, para trazer você para a conversa, você que liderou gigantes, empresas do Facebook, Microsoft, nos últimos 5 anos, TikTok, você que estava ali à frente dessas empresas que ajudaram a transformar a forma como a gente consome conteúdo, mas em determinado momento você decidiu sair para empreender em live commerce, fundar a sua própria empresa. O que você viu naquele momento, que talvez o mercado ainda não tenha visto, que você acabou te levando para fora do corporativo para empreender? Boa.
Boa tarde a todos, prazer estar de novo aqui nesse palco do Web Summit, falando com todos vocês e do lado dessas mulheres poderosas. Fê, eu fiquei 5 anos no TikTok e acompanhei muito de perto a transformação de todo o ecossistema, principalmente na China. Eu tive a oportunidade de ir várias vezes para a China e eu vi essa jornada de transformação, esse digital virando realidade, né? O varejo digital crescendo muito e muito impulsionado pelas plataformas. O TikTok na China chama Douyin e 65% das vendas lá acontecem por live commerce. É um mercado gigantesco, como a Jade bem falou, eu uso muito essa expressão. O live commerce é muito similar a uma experiência de você ir numa loja física, onde você tem um vendedor guiando a sua jornada. Numa live você tem um criador, um vendedor, um influenciador também guiando. E é uma jornada muito simples de compra. Então, quando a gente estava trabalhando para trazer o TikTok Shop para o Brasil, ficamos aí 3 anos trabalhando com o time global para trazer o TikTok e lançamos em maio de 2025 o TikTok Shop no Brasil. E eu falei, vai de fato transformar o nosso mercado, porque é muito simples, em 2 cliques você consegue comprar um produto da Aurea Beauty numa jornada guiada, mesmo para quem é analfabeto digital, ou seja, nunca comprou online, é muito simples, é muito seguro. E eu falei, isso vai mudar todo o ecossistema que a gente está inserido e as marcas, as empresas, os lojistas, né, o varejo em si precisa de ajuda para fazer isso. Então eu fundei no ano passado a Play to Shop, com o grande objetivo de ajudar o varejo a fazer essa transformação desde o SMB, o pequeno lojista que não tem e-commerce. Então a gente ajuda, faz a jornada toda para ele, desde abrir uma loja nas plataformas, fazer uma integração de catálogo, treinar a força de vendas desse lojista, para que ele possa usar o próprio vendedor da loja, que em muitos momentos está ocioso, e aí, óbvio, até abrir uma live e transformar isso num canal de negócio expressivo e incremental ao business deles. Então eu acompanhei muito de perto a evolução da China. A hora que isso chegou para o Brasil, eu falei, quero participar dessa transformação e aqui eu estou. Perfeito. Monique, a sua história é um pouco diferente, porque você já estava acompanhando isso, já fundou a Mimo, você é uma pioneira nesse mercado aqui na América Latina. Então, eu queria que você contasse o que você viu naquela época, quando você fundou a Mimo, e como que você vem acompanhando a evolução desse mercado. Legal, Fê. Prazer estar aqui com você, com a Gabi, com a Jade. Eu acho que vale trazer aqui para vocês que a gente tem o creme de la creme do live commerce hoje no Brasil. Eu fico muito feliz que ele é liderado por mulheres, né, gente poderosas. Então, muito feliz de estar aqui. Pessoal, eu comecei a Mimo, realmente foi no começo da pandemia. Eu conheci live commerce muito antes de muita gente, porque eu conheci live commerce em 2016, quando começou realmente com a Alibaba, né, com a Taobao. E eu fiquei muito intrigada com aquilo. Na época eu trabalhava na agência África, com o Nizam, enfim, uma época boa ali, muito dinâmica de agência. Mas a minha missão era trazer inovação para grandes marcas. E quando eu vi live commerce, gente, eu pensei, caramba, isso aqui é muito maior do que uma marca. Isso é uma nova maneira de comprar e vender online. E fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, pensando em empreender. Mas startup é timing, né, gente? Então, realmente, acho que o timing foi muito acertado quando as portas do varejo se fecharam, né, infelizmente, com a pandemia. Mas live se tornou ali uma ferramenta muito boa de venda. E a gente realmente fez a primeira live commerce com tecnologia mesmo, tá, gente? Então, a gente não está falando da live do Instagram, que eu assisto e vou para o site. A gente está falando de uma live e-commerce, né, e compra na mesma tela. A gente fez a primeira tecnologia, a primeira live aqui no mercado em junho de 2020. E hoje a gente está numa jornada super bacana, são 6 anos de live commerce, mais de 300 marcas, 6 países, a gente está nos principais marketplaces, né? Então iFood, Magalu, Casas Bahia, Natura, Boticário, Aura Beauty, utilizam a nossa tecnologia para vender através de live dentro do ambiente próprio deles. E a gente também faz agora com o TikTok Shop, inclusive em parceria com a Play to Shop, e a gente também faz essa live multicanal, né? Então, para ser muito sucinta aqui, basicamente uma marca consegue fazer isso que a Jade falou, né? A gente quer estar em todos os canais, porque o consumidor hoje está em todos os canais. Então, através da nossa tecnologia, a gente consegue fazer uma live multicanal. Maravilha. Bom, para quem tem vontade de começar uma live, Jade, o que faz uma live ter sucesso? O que faz uma live ir além da audiência e, de fato, gerar vendas? O objetivo maior da live é gerar vendas? Depende de quem está fazendo a live, né? Eu, quando entro em Aura,
nos últimos 12 meses, 34% do nosso faturamento foi através de lives. A gente tem uma média de 600 lives por dia, e nem todas, né, são através de Aura. São os nossos criadores. A gente tem mais de 10 mil afiliados que criam, né, conteúdo para a gente e fazem lives. Então, muitas vezes, o objetivo final de um afiliado vai ser, sim, apenas, né, a venda, e vai ser aquela live com um conteúdo mais focado nisso. Eu uso muito as lives num lugar de conexão, de gerar esse valor para a marca e para a minha conexão com o meu público, e claro que isso acaba gerando vendas. Na minha opinião, né, para você ter uma boa live, é você gerar essa conexão e ter uma boa troca, porque não tem o nome live à toa, tem alguém te assistindo, não é um conteúdo que você vai deixar preparado, vai postar e depois você vai ver a interação. Tem pessoas ali que você pode ter essa troca. Então, se você me perguntar, Jade, você faz roteiro para as lives que você faz? Eu sei o foco, o conteúdo que querem que eu fale, sobre as campanhas, o que a gente tem que falar num geral, mas eu foco muito nessa troca. Pergunto, né, respondo perguntas, explico o que as pessoas querem saber. Que dúvida que vocês têm? Qual que é a história da deusa Hera, né, que cada rota olfativa nossa é uma deusa. Gosto de explicar. Então, eu acredito que essa é a preciosidade da live, é você estar ao vivo, você poder ter essa troca valiosa e, a partir daí, com certeza, gerar vendas. E conexão, né, gente? Hoje em dia, uma marca não se sustenta sem ter uma comunidade. Você pode ter um negócio de sucesso, mas qual é a durabilidade disso? Quantos anos isso vai durar? Então, o que eu busco construir com Aura é um negócio que seja tão grande ou maior do que eu, assim. E é por isso que nas embalagens não tem o meu nome. É para a gente estar numa farmácia onde a pessoa que vai ser impactada pelo produto não necessariamente saiba quem eu sou, entende? Então, eu uso, sim, as lives como uma estratégia de criação de valor para a marca em si. Gabi, pegando esse gancho que a Jade falou, o que você acha? Quais são as métricas mais importantes que uma marca, alguém que está por trás das estratégias dessa marca, tem que olhar para ter uma live bem sucedida? E como transformar a live não num ponto isolado, uma live isolada, mas dentro dessa estratégia da empresa? Essa sua pergunta é maravilhosa, porque ainda tem muita marca, muita gente usando live numa ação pontual. Eu vou fazer um lançamento, eu vou fazer uma ação de marca, faço uma live e pronto. A live commerce, o live shop, é mais um canal de negócio para a sua marca. Você não abre a sua loja no shopping na segunda, fecha terça, quarta, quinta, sexta e abre a sábado. Você abre a loja e ela está aberta todos os dias para o consumidor. O live commerce, live shop, né, o nome que a gente quiser dar, ele é um novo canal de negócio. A hora que você liga, você tem que ter uma estratégia recorrente. Consistência, frequência, recorrência. Acho que a Jade tocou pontos importantes. Eu adicionaria que, para uma live dar certo, ela tem que ter autenticidade. A gente quer vida real. Eu quero comprar de alguém que eu me identifico. Eu quero ver aquela pessoa usando o produto. Não é mais, olha esse produto que perfeito e você não usa. Não, é você usar, você mostrar como é que ele fica no seu rosto, para que ele funciona. Então, as pessoas querem essa autenticidade, essa verdade. Eu falo muito que não é mais sobre vender ou entreter. É sobre vender através do entretenimento. É gerar essa conexão, gerar essa profundidade, saber usar a live no ao vivo mesmo. Se a pessoa está ali, como é que eu respondo? Como é que eu tiro as dúvidas? Como é que eu engajo ela para que ela, de fato, tenha certeza do que ela está comprando? De novo, num movimento muito simples, porque em 2 cliques você compra. E métricas, acho que a Jade falou bem, depende muito do que você quer. Quando a gente fala de live shop, a gente está falando de venda. Então, a métrica principal, obviamente, é vender. Mas não é só isso. Acho que tem milhares de métricas importantes, porque você está criando conexão, você está construindo marca, você está mexendo no ponteiro da pessoa. Primeiro conhecer sua marca, seu produto, depois começar a considerar a sua marca e o produto, para aí sim comprar, converter. Então, tem uma jornada importante. A métrica final é, de fato, a venda, né, o que a gente está ali buscando no final, mas essa jornada toda é muito importante e a gente tem que acompanhar, né, engajamento, enfim, quantas pessoas estão assistindo. Outro ponto que eu queria adicionar é que ainda tem muita gente que fala, mas a minha live teve 100 pessoas, não foi um sucesso. Isso também é muito relativo. A gente na Play to Shop, a gente está transformando o SMB. Então, vamos pegar uma loja, a gente tem um estúdio em Salvador, no Shopping da Bahia,
E aí você tem uma loja que por dia passam na frente da loja ou entram na loja 70, 80 pessoas. Quando eu abro uma live em 1 hora eu coloco 150 pessoas dentro daquela live, eu estou dobrando a audiência de pessoas que visitaram a loja no dia todo. Então também é muito relativo. Acho que a gente criou uma percepção por conta da pandemia de que uma live bem sucedida tinha que ter milhares e milhares de pessoas. Não, depende, né? Depende do conteúdo, depende do produto, depende de quem está fazendo. É óbvio que a Jade abre uma live e tem milhares de pessoas, mas um SMB, uma lojinha de Salvador, na Bahia, se abrir uma live e tiver 150 pessoas, é muita gente. São 150 pessoas vendo a sua marca, o seu produto, interagindo com você e podendo comprar. Quantas pessoas passariam na loja nessa 1 hora, né? 1, 2, 150? Exato. É um bom número. Sim. Monique, você costuma falar que o futuro não é só live commerce, é commerce everywhere. O que isso significa? Legal. Eu acho que a gente está cada vez mais nessa jornada de compra, né, gente? Se a gente perguntar para todas as pessoas que estão aqui hoje, quando vocês vão no restaurante, antes vocês não entram no e-commerce do restaurante, vocês vão no Instagram, vocês vão no TikTok. A gente compra por descoberta, né? Eu gosto muito disso também do TikTok, que é uma experiência de descoberta. Você não precisa seguir ninguém, você vai descobrindo. E como o comportamento hoje é descoberta, né? São os conteúdos da Jade que eu acompanho, ou até os afiliados ali que estão fazendo toda aquela rotina ou meditação, né? A Jade fez uma live muito legal com a gente, que para mim é uma aula do que é live commerce na sua essência, gente. Live commerce winner não é inventar a roda. Ela fez literalmente uma aula de meditação que foi incrível, que a gente assistindo, mesmo produzindo, meditou também, com a Teca Toscano. E foi uma experiência linda do que é a marca dela, do que é a essência da marca dela. Então, o Commerce Everywhere é basicamente a gente conseguir trazer a experiência que imprime o que é a nossa marca. E, by the way, eu tenho o produto lá, mas eu não preciso fazer aquela coisa compra, 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 produto, desconto. A melhor live, inclusive, gente, a live que vende mais, ela é essa live da experiência, onde eu passo ali o storytelling que a minha marca já tem. E aí, exemplos, posso dar aqui rapidinho alguns, mas marca de moda, poxa, eu posso fazer uma competição de quantos looks eu faço com essa blusa. Marca de beleza, eu estou ali trazendo, né, o que é a Aura, o que a Aura traz para mim. Marca de drink, eu faço uma drinks ali agora para a Copa, um petisco para receber, enfim. E dá até para a gente fazer, sei lá, um clube do livro numa live. Então, a gente consegue juntar elementos que conversam com essa comunidade e vender ao mesmo tempo. E isso hoje é muito possível porque a gente tem o TikTok Shop descoberto, a gente tem o próprio Instagram, tá vindo aí com live também ainda em teste. A gente tem ambientes diferentes de marketplace, já hoje tem uma tecnologia, né, como a da Mimo, onde eu consigo entrar, interagir e, by the way, comprar. Então, para nós consumidores, online, um produto carésimo, né, chega em casa um negocinho desse tamanho, então você consegue entender exatamente o que você está comprando, né? E aí, só para acrescentar, eu acho que um ponto legal aqui de trazer minimamente, quem está aqui hoje que tem marca, que é creator, se fizer uma live em todas essas datas e não incrementar estilo, fazer durante um ano, tá em 10% de faturamento, me liga, que é comprovado, já é um dado, tá, gente? Interage mais e converte mais. E a gente vai, inclusive, dar de presente para quem tá aqui, quem quiser, esse calendário com as principais datas, tá? Então, quem quiser adicionar lá no Instagram da Mimo, ou aqui da Monique, que é Mudo Lima, a gente vai dar para vocês esse calendário com as principais datas que funcionam para live commerce, porque a gente realmente vende esse calendário, mas é a nossa missão trazer as ferramentas para as pessoas começarem a fazer e realmente interagirem por live. Perfeito. Interessante você trazer isso, porque a gente está vivendo um mundo com a atenção muito fragmentada. Então, mais de 80% dos consumidores, eles transitam entre diferentes canais antes de fazer uma compra, segundo dados do Google. E como você citou, o TikTok já é um dos principais lugares, motores de descoberta da geração Z para produtos. Então, a Jade trouxe isso em algum momento, essa estratégia multicanal, mas eu queria saber, na sua visão, o futuro do varejo passa necessariamente por isso, para ser omnichannel? Isso continua sendo uma vantagem hoje ou é uma exigência do mercado? Quem não está fazendo está perdendo?
Com certeza. Quando a gente trata desse assunto, eu gosto muito de sair do papel de empresária, né? Porque, como a gente falou, eu atuo nas 3 pontas, né? Eu estou como criadora de conteúdo numa live, como a empresária por trás que vai decidir as estratégias, mas também eu sou a pessoa que compra online. Eu amo, inclusive, comprar online. Já é algo muito nativo meu. Quando um consumidor olha para a sua marca, ele não está olhando para os canais, entende? Ele vê aura. Ele não está vendo, não, agora eu estou no canal TikTok de aura, agora eu estou na live. Então, existe sim momentos em que, por exemplo, a pessoa vai ser impactada pelo meu conteúdo no feed, vai passar por uma live, vai ver um outro anúncio, vai passar numa farmácia e vai acabar comprando só na Sephora. Então, eu acho, sim, que é de extrema importância você estar em quantos mais canais possíveis, claro, né? Você, com bom senso, estando em bons canais. Então, isso é, assim, uma estratégia que a gente adota pensando por outra perspectiva. É muito importante, às vezes, a gente olhar como quem vai consumir, né? Então, por exemplo, a live é uma ótima oportunidade, porque a pessoa que está assistindo a live de uma marca, ela está muito inclinada a comprar. Você não vai assistir a live de uma marca se você não tem um desejo real, entende? Então, é como se a live fosse só a virada, a realização dessa compra. E em casos que não seja, você vai sim deixar um impacto nessa pessoa que em outro canal ela possa vir a comprar. Sim. Gabi, então, na sua visão, pensando aqui nos próximos 5 anos, o que você espera desse mercado aqui no Brasil, fora? A gente pode esperar um fim do e-commerce ou eles devem caminhar juntos? Eu gosto de falar que não é uma coisa ou outra, né? A gente tem sempre essa tendência a querer matar uma coisa em detrimento da outra. A loja física tem um papel fundamental, vai continuar existindo, assim como o e-commerce, é adicionar. Adicionando ao que a Jade falou, eu falo para todas as marcas, não é onde você quer vender, é onde o consumidor quer comprar. Você tem que estar presente. E a gente acabou de ver, literalmente ontem, um anúncio do Magazine Luiza com a Amazon, exatamente sobre isso, né? Agora eles fizeram uma parceria e vão ter produtos do Magazine Luiza na Amazon e vice-versa. Porque não é mais sobre onde eu quero vender como marca, como varejista, é onde o meu consumidor está. Eu tenho que estar presente onde o meu consumidor está. Então, o que eu imagino para o futuro, né, obviamente, é isso fazendo parte da jornada, uma estratégia muito eficiente, omnichannel, de fato acontecendo. A gente ainda não tem isso acontecendo. O digital se tornando uma realidade. Eu acredito que live commerce, para a Jade, já é 34%. Isso deve crescer muito, porque, de novo, é simples de comprar, é guiado. Então, você guia a jornada, as pessoas que têm receio devem começar a comprar e as plataformas estão vindo com força. Então, o TikTok entrou em maio, o Kawaii também tem, Instagram anunciou agora, YouTube entrou ano passado em outubro. E lembrando que essas pessoas passam muito tempo em cada uma dessas plataformas. Não sei se vocês têm um número, mas as pessoas, por exemplo, no TikTok passam 1h30 por dia. E estamos falando de mais de 140 milhões de pessoas na plataforma só aqui no Brasil. Quando você vai para o Instagram, 180 milhões de pessoas, também passando 1 hora por dia. É muito tempo para ela descobrir produtos. Então, é a jornada da descoberta, descobrir e comprar em 2, 3 cliques. Então, deve ter um aumento e uma digitalização muito grande do varejo. Então, eu espero esse varejo crescendo exponencialmente nos próximos anos. E, óbvio, a gente tem a entrada de IA, né? IA já é uma realidade, também impulsionando todo esse crescimento. Já é, para muita gente, quase também inerente ao que a gente faz, perguntar ali no chat, no Gemini, no Claude, onde for, e o commerce embarcado também deve escalar muito esse crescimento. Então, para mim, é esse o caminho. Puxando esse gancho que você trouxe da AI, como que ela já está transformando, o que você espera também de transformação nesses próximos anos? A gente está começando no Brasil, né? Estamos bem longe ainda disso. As pessoas estão começando a utilizar. Você tem níveis
de conhecimento de IA, de tecnologia. Tem gente que já usa muito bem e que já conseguiu trazer para sua assistente a parte da sua jornada diária. Então, tem gente que acorda de manhã, criou os prompts e boa parte da sua rotina diária está feita ou está pronta. Os assistentes virtuais ganhando muito força. Mas o que eu imagino, olhando para o varejo, é SA se transformando num grande agente de compras ou facilitador de compras para nós consumidores. Então, quando eu pergunto para ela, putz, estou com uma dor aqui, ela já vai recomendar para mim, óbvio que medicamento, né, tem muito mais, é um desafio muito grande, mas remédios que podem ser vendidos sem receita. Ah, o que você recomenda de pastilha para uma dor de garganta? Putz, eu tenho um evento hoje do Web Summit, eu quero um look preto diferente, o que você me recomenda? E ela já traz o produto com o link de compra, em 2, 3 cliques eu compro o produto. Então vai facilitar muito a nossa jornada de compra. Mas, Monique, as marcas estão prontas para isso? Elas estão prontas para esse consumidor que está navegando por horas nas redes e não está necessariamente navegando pelo seu e-commerce? Olha, eu acho que sim. Eu acho que o nosso mercado ele é um mercado que a gente sempre teve, né? Top 3, os últimos 5 anos de social media, principalmente, que é onde está a descoberta. Eu acho que a gente já está num momento onde o nosso varejo e grandes indústrias já tem um playbook muito bom de social commerce, de time de afiliados, né? Eu acho que o case da Aura é um case incrível, gente. Imagina, 10 mil afiliados fazendo conteúdo, né, para a Aura, com super guideline, com super treinamento, que eu até convido vocês a fazerem esse exercício de entrar no TikTok, escrever Aura e vocês vão ver os conteúdos num scroll. É super bacana, assim, eu fiz até recentemente para vir para cá para ver como está esse pulso. E esse é uma jornada até que vale acrescentar aqui, plugando na tua pergunta se estão prontas, como uma marca tem já essa abertura para trazer para creators e não creators, né, Jade? Porque eu acho que tem ali também clientes que fazem reviews, que é muito legal, né, do TikTok. Então tem o KOL, que é o Key Opinion Leader, e tem, que é um creator, e tem o KOC, o Key Opinion Consumer, é um consumidor fazendo um review. E esse é um formato, gente, que hoje não, tem as lives que a Aura faz, mas tem as lives que essas pessoas fazem, né, que são a maioria, enfim, das lives. Então esse papel hoje dos afiliados, que eu acho que vale a gente trazer aqui dentro desse mesmo contexto, né, de live commerce, social commerce, é muito grande, né? O TikTok Shop, não sei se todo mundo aqui sabe, mas muita gente confunde, acho que é só live commerce. Tem Shoppable Video, tem essa rede gigante de afiliados, que inclusive é a maior receita, né, Gabi? Então, eu acho que sim, as marcas estão prontas, eu acho que inclusive essa estratégia de afiliados está crescendo muito aqui no Brasil, tá? Essa maneira de fazer social commerce, né, de uma maneira diferente. Então antes era só o publi, era o catálogo, era o calendário que eu vou trabalhar esse ano, e agora a gente realmente está conseguindo trazer uma fonte de renda ali incremental para as marcas através de afiliados que fazem todos os seus conteúdos, que ficam shoppable, ficam fixos ali em uma jornada que é a jornada que a gente quer ver, né? Então também gosto de falar que a gente precisa vender como as pessoas querem comprar, né? E essa é a maneira que a gente quer comprar hoje, né? Eu acho que é muito legal a gente também fazer o exercício de se colocar esse chapéu de consumidor e entender como que a gente quer comprar hoje. Poxa, se eu compro descobrindo, então o que eu consigo fornecer, né, para o meu consumidor hoje de ferramentas de descoberta? E também, se não estiver pronto, procura a Play to Shop, procura a Mimo, que a gente ajuda nessa jornada toda. Estamos aqui para isso. Maravilha. A gente tem 30 segundos já de você que está em todas as pontas. O que você vê que vende mais hoje? É um creator, é um bom produto, é uma estratégia completa? É o que você falou, assim, não tem como excluir, é realmente tudo. E um adendo que eu queria fazer é o potencial que live shopping tem de transformar a vida de milhões de pessoas. Eu recebo mensagens diariamente de pessoas que vendem Aura, falando que a Aura transformou, que consegue fazer uma renda com Aura. Então, é isso, né? A pessoa dentro de casa poder vender produtos e ainda ser remunerada por isso. E acho que a gente tem que ter um olhar, você também falou sobre ter um olhar também mais humanizado para isso, como isso pode gerar tantas oportunidades para as pessoas. Perfeito, perfeito. Gente, prazer ouvir vocês. Super obrigada. Obrigada, gente. Boa tarde. Obrigada, pessoal.
So from live commerce, we pivot to a related theme, capitalism. Asking the question, can capitalism save the Amazon? The Amazon covers nearly 60% of Brazil. It stores roughly 10 years of global emissions. And still for decades, saving it has often meant waiting on slow public budgets and federal enforcement. Now Brazil is testing a different model, 40-year restoration concessions, where private markets move into one of the most important climate fights on Earth. To ask whether private capital and tech speed execution can protect the biome faster than government alone, please welcome in conversation with Ana Lankes of The Economist, Mombak co-founder and CEO, Peter Fernandes. Hi, everyone. Thanks very much for joining us. As a journalist, some of the saddest stories I've ever written are about deforestation in the Amazon. It's deeply dispiriting to see how humanity is willing to destroy one of Earth's natural wonders and substitute ancient trees for just a couple of cows or soybean plantations. Whenever I go to the Amazon, you see plumes of black smoke rising on the horizon. But the government of Brazil and some companies and individuals are doing all that they can to prevent us from reaching a tipping point when the jungle will no longer be able to sustain itself, and to try to convince the inhabitants of the jungle that it's worth more having the jungle alive than chopping it down. And I can't think of a better representative of that hopeful endeavor than Peter Fernandes, who runs Mombak, a huge reforestation company. So thank you, Peter, for joining us today. And I want to start by asking what the Brazilian government is doing, specifically these concessions that it's giving to private companies to reforest the Amazon. What is a concession? How does it work? And has there been a lot of excitement in the market? Great, yeah. Well, thanks so much for the opportunity. So right now, the reason that the Amazon is being deforested is because capitalism is the most powerful incentive force that exists in the world. And today, you can make money cutting down trees to sell cows, but you can't make money planting trees, except until now. That changed very recently. About 5 years ago, companies like Microsoft, Google, Amazon.com, and others started spending billions of dollars to remove carbon from the atmosphere to offset their pollution. And the most efficient way to remove carbon from the atmosphere is by doing reforestation. And the biggest opportunity in the world to do reforestation is actually in the Brazilian Amazon. So now capitalism has provided an incentive to do reforestation, and that's what we do. So far, we've reforested an area around 3.5 times the size of Manhattan in the Amazon in order to remove carbon from the atmosphere for companies who pay for that, companies like Microsoft and Google. The Brazilian government, to answer your question, has started to understand that this is actually a potential large industry for Brazil. Brazil is an export economy. It's the #1 exporter of beef, #1 exporter of soy, #1 exporter of pulp and paper. This is a country that knows how to export things. And now the government is saying, okay, it looks like maybe we can also be the #1 exporter of carbon removal because we're the biggest carbon removal opportunity in the world. So in order to promote that, the government is doing a lot to build a new carbon removal industry in Brazil. One of the most important things which you referred to is government reforestation concessions. The government owns a lot of land in Brazil, millions and millions of hectares, that have been illegally deforested. And the government does not have the resources to provide police or fire brigades or other public services, schools, health, etc., in these areas because there's no tax base. So what the government is doing now is they're saying, okay, I'm going to have a process where companies like Mombak can bid to reforest this land, and if they win, they get the chance to keep the carbon revenue, and then they pay a piece of that to the government.
And the government uses that in order to have police stations, hospitals, schools, etc. So this is taking these places that are currently the Wild West, and it's helping them develop their economies much more rapidly. It's in its first stages. There have only been 2 concessions done so far, but the government has a pipeline to do something like 30 to 50 of these within the next 4 years. And as long as we can keep using capitalism for this purpose, it's going to work, and we're going to reforest a large part of the Amazon. So I've spoken to many environmentalists in my career who are skeptical of companies taking on a big role in conservation. We've all read stories about carbon cowboys, bad practices in the carbon credit market, people selling credits that are worth nothing or not actually consulting the indigenous groups that live on the territories that they're selling carbon credits for. So convince us that the quality of this has improved. How can we boost trust in this market? Absolutely. So the historical carbon credit market has a very bad reputation. And unfortunately, it's a very well-deserved bad reputation. Historically, you had a lot of carbon project developers who were actually well-intentioned, but they did not build conservation or restoration projects with a very high degree of scientific or environmental rigor, and so they lost trust. In addition to that, we unfortunately had a very visible number of frauds as well, of just outright scams. And people got away with this for a couple of years until there was just a massive backlash and the market basically lost all credibility. Then something like 5 years ago, we started to see a shift where companies like Microsoft and Google, they said, look, enough. We're going to buy from this market, but we're only going to buy with high quality. And they started defining, along with independent third parties, along with NGOs and scientific groups, what is really a high-quality conservation project? What is really a high-quality restoration project? Where obviously, for example, if you haven't consulted the indigenous people who live on a given piece of land, that is obviously not high quality, for example, so automatically disqualified. In about 5 years, all of the bad stuff in the market started getting washed out. And today, the market is still not completely rehabilitated, but the majority of the transactions that are occurring in the market today are actually of high quality. The PR has not caught up to that reality. The perception of the market is still fairly negative, and that's fine. It takes time for perception to catch up to reality. Today, the bigger problem in the market is actually no longer quality. It's that companies are not scaling fast enough to provide enough carbon removal for the demand that exists. So that's a new problem, but I'm happy that we're not still stuck on the old problem, which is quality, and that the quality really is improving dramatically. So let's talk about scalability, because obviously it's very good if Brazil is kind of ramping up the size of the carbon credit market, but it means nothing if it can't sell those credits to other countries. Can you tell us where we are with the idea of a global carbon credit market? So obviously, carbon is a commodity. It would like to be a commodity like any other commodity where it has a single price. But that's not the reality today. The carbon market is super fragmented. You have a European carbon market, you have a Chinese carbon market, you have a Californian carbon market. They all have different prices. The UN has been working for literally decades, since the Paris Agreement, on creating a single global carbon market. And I would say that now we're about 25 to 33% of the way towards actually having that market. Today you have markets like the European market that are trying to buy carbon credits from other countries. This provides a massive growth opportunity for Brazil. Carbon removal could become $1 trillion a year market. That would be a bigger market than Brazil's current largest export markets, twice as big as beef, 3 times as big as soy, 3 times as big as cellulose. However, the Brazilian government has not yet decided to allow companies like Mombac to export carbon credits to regulated markets like the European cap-and-trade carbon market system. So the government has very good reasons for that, right? The government of Brazil is trying to look out for the Brazilian climate goals and make sure that we have enough carbon credits inside of the country so that we achieve our pollution reduction goals inside of Brazil. However, we are very strongly encouraging the Brazilian government to look at
the socioeconomic benefits of exporting carbon credits as quickly as possible. For example, we reforest land in the Amazon. Typically, we buy cattle ranches that are currently just a bunch of grass with very few cows. You've seen them, degraded cattle pastures. There's not even enough. Very impressive work. Not even enough grass for cows to eat because the soil is just bad now. We turn those into native biodiverse forests that will stay there indefinitely. Today, in order for us to be able to sell to these other countries, we need the government to issue what are called export licenses. When we get those, we are able to create something like 7 to 10 times more jobs per hectare than a cattle ranch. And these are not just more jobs, but better jobs. Unfortunately, we work in places where more than half of the population is informally employed in the gray labor market. That means that they don't receive minimum wage, they don't receive overtime pay, they don't get sick leave. These are people who are being exploited. Whereas obviously when we set up a high quality carbon removal project, these people become, they work in the formal labor market where they get all of the labor benefits guaranteed to them by law. We have to explain maternity leave and paternity leave to these people over and over again because they can't believe it exists, because that is not the reality that they have lived in so far. So we're able to create much better socioeconomic opportunities for people locally. We're able to attract billions of dollars of revenues and of financing from outside of Brazil into Brazil, provided that the government lets us export. So we know the government has good reasons for being cautious about this, but we encourage the government to move quickly on allowing us to export. So I imagine that one of the difficulties today in trying to establish a global carbon credit market is that multilateralism is on life support. So how, for example, you mentioned the United Nations, the Paris Agreement is what came up with this idea of creating a global carbon credit market, and loads of countries have pulled out of the Paris Agreement or not supporting the UN as much as they used to. So tell us how, despite this, there is opportunity in this market, how despite everything that's going on, companies like yours are pushing ahead. Yeah, well, there's bad news and there's good news, and I'll start with the bad news so that we can finish on a high note. The bad news is that if the world doesn't cooperate, global warming will continue forever, period. End of story. Global warming continues as long as we keep putting more CO2 into the atmosphere. Fact. Very simple, very easy to understand. If we don't start doing 10 billion tons of carbon removal per year by 2050, the world will heat up forever, period. This is not controversial, this is fact. So the world has to cooperate, like crazy, in order to achieve 10 billion tons of carbon removal per year, or it's never going to stop getting hotter. Places near the ocean are never going to stop being more threatened by erosion. There's never going to stop being more and more climate refugees, all of the bad stuff that we know happens because of climate change. So in the long run, if we no longer have strong multilateralism in the world, then unfortunately that's a very negative message for climate change. What's the good news? The good news is we still have 24 years before 2050. A lot of things can change in 24 years in a completely unpredictable way, right? We never would have been able to predict the things that happened in the last 18 months, 5 years ago, right? So there's always hope. And in the immediate term, we're lucky that there is enough that has already been done by some of the world's largest governments for the carbon removal market to grow over the next 5 to 10 years. For example, I mentioned earlier the European carbon market. This is a market that is regulated in laws where decisions have already been made for the next 10 to 15 years. And so that market will continue to grow and become more and more substantial over the next 10 to 15 years, no matter what. Like if policy changes now, that starts to make an impact more than 10 years from now. So a lot of this stuff has actually already been locked in for the next 5 to 10 years. That gives us enough of a chance to start building a large carbon removal industry. And hopefully whatever happens after that will be good enough to allow us to continue. So my final question is political. In Brazil, policies can change very much depending on what government is in power. We're talking about concessions that are 40 years long. How are you sure that the government might not change its mind? How do you ensure legal security and lock these gains in? Yeah, you can never make a bet that a policy is going to stay the same forever.
However, in Brazil, we're really lucky that selling stuff to the rest of the world is not political. So being an environmentalist is political, right? Wanting to protect the environment for environment's sake is political. Wanting to generate revenue for Brazil by selling exports to the rest of the world is not political. Lula has a perspective on carbon, which is, hey world, if you like my carbon, pay for it. Bolsonaro also had a perspective on carbon, which was, hey world, if you like my carbon, pay for it. So if you strip out the ideology around, do I care or not about the environment, everyone on both sides of the aisle in Brazil wants to export more to the rest of the world and to generate more revenue for Brazil. And everyone recognizes that carbon is one of the biggest new opportunities for Brazil to do that. Now, how will policies be implemented to support that? They can differ a lot depending on who's in power and what kind of government you have at any given time. But the overarching major trend is Brazil wants to export carbon. And so we're hopeful that even though governments change every couple of years, they'll continue to maintain Brazil's core interests at heart, and we'll be able to ride the turbulence of different ways of implementing that. That's a fantastic message. Thank you for the work that you do and for inspiring us journalists, giving us hope that there is actually a future for the Amazon. Thank you. Thanks, everyone. Okay, next up, we're going to be pivoting to something slightly different. So next up, I'd like to introduce you to a content creator who flew all the way from Italy. With over 80 million followers across the social media, Panda Boy is one of the top 15 most watched YouTube creators in the world. He once broke the world record for subscribers gained in a single day, over 1 million in 24 hours. And today we're very lucky as he's bringing his new segment, The Royal Chair, to the Web Summit stage. Without further ado, let's welcome to the stage the legend that is Panda Boy. Olá, Brasil. Boa tarde. É prazer estar aqui. That's the only Portuguese I know. Please forgive me. So, it's a great honor to be here. It's my first time in Brazil. It always has been my dream to be here. And finally, I came. Let me introduce myself. My name is Federico. People know me online as Panda Boy. And I mainly make family-friendly content. If you have some sons, daughters, little brothers, sisters, cousins, nephews, there is a high chance that they saw my videos. But don't worry, today I will not bore you with my kid stuff. That's why I decided to bring on stage my new format, the Royal Chair. This is the #1 show in the world. Actually, it is not. I just uploaded my videos on my backup account, and it only got 300 views. But that's not the point. The point is, if you believe what you say, if you believe that you are the best at something, then eventually it will happen. So now, I want to invite some guests on stage. Does anyone want to be in the video, to be on the Royal Chair? Please raise your hand. Nobody? Do you have a business? Are you a business owner? No, we're looking for business owner, entrepreneurs, social media. Yeah, that guy right there. Please join us. No? Come on, don't be shy. Anybody?
Please, join us on stage. Make a round of applause. Yeah, please. What's your name? What's your name? Natalia. Nice to meet you. Please join us on the royal chair. So how does it work? I have 2 minutes. Please, this is your microphone. I have 2 minutes to guess your business. Are you a business owner? Do you have a business? Yes, I have. Awesome. So I have 2 minutes to guess your business starting from now. Is your business a physical business or online business? Both. Do you have a specific location? Yes, I have, but I have customers all around the world. I see. And do you like your business? I love it. Sorry. How many people work on your business? Now 27. 27. And how long have you been doing your business? 7 years. 7 years? Yes. Do you think I can also do your business? I think so. Do you work with, do you use social media? I do social media too. Do you promote your business on social media? Yes, sure. And you said your audience, your customers are from all over the world? But more from Brazil. More from Brazil. So do you speak Portuguese in your, do you use Portuguese as your language? Yes, Portuguese is my native language. Interesting. Okay, so far I have no clue. Can you give me one hint? Yes, I do social media and marketing for my customers. Is it related to fashion? Not only fashion, we are the marketing for companies that don't have marketing like that. Do you can understand? Oh, I see. So you help business, business to market themselves? Yes. Does it have a specific word? We call it like marketing as a service. So you're a marketer advisor. I mean, a marketer advertisement agency. Yes. So, not only that, but yes, we are. Oh, so 50-50? Yes. Okay, so did I guess it right? Sorry? Did I guess it right? Yes, I think so. But I'm not satisfied. How much time we have left? How much time? I don't know. I think. Okay, let's say we have 30 seconds. seconds left. Okay, so let me try. You not only you do advertisement, but you also. What do you do also? We think about the marketing strategies for companies, and we do things. I have people working on other companies to make their business, their marketing business. I think I can. Are you a marketing strategist? Yes, it's like a CMO as a service, but not only CMO. I have people that do marketing for other companies. I see. So what would you describe your job, your business? I describe it as a marketing as a service. Okay, awesome. So did I guess it right? Okay, you did it. Awesome. Thank you. Make a round of applause. Okay, anybody else? Okay, that guy with the skateboard, please join us. Please make a trick for us. Yeah, please. What's going on? How you doing? What's your name? I'm Bob. Please join us on the royal chair. So, Bob, you know the game. I have 2 minutes to guess your business. All right. Starting from now. Is your business a physical business or online business? It's very physical. Very physical. Do you have any specific location? Yeah, my backyard. Your backyard, I see. And do you like your business? Oh, I love my business. I live my business. Interesting. Do you think I can do it? Yeah, I think you can do it. How many years of experience do I need to do your business?
I'll let you do it if you sign a waiver and I get to film you doing it. I see, I see. Is it related to the thing that you have on your feet right now? Absolutely. You look like a professional skater. Yep. Is that correct? That's right. Yes, I You're got good. it right. He's good. Actually, I know Bob. We talked behind the scenes. That's right. So that's how social content are made. You know, we have a bit of fake content going on That's here. right. And but anyway, let's go backstage and Let's do it. discuss more viral content. Vambora. Bem-vindo ao Brasil, Panda Boy. Muito obrigado. Valeu. Okay. Translating Web Summit stage content into your preferred language couldn't be easier. First, connect your headphones and head to the talk page. From there, simply tap the live translation button. You'll be taken to a web page where you can either download the Live Voice app or listen directly online. From there, just choose the language you'd like to listen to in, Portuguese or English, and follow along as the talk happens. Traduzir o conteúdo do palco para o seu idioma preferido ficou muito mais fácil. Conecte os seus fones de ouvido e acesse a página da palestra. Depois, basta tocar no botão de tradução ao vivo. Você será direcionado para uma página onde poderá baixar o app Live Voice ou ouvir diretamente online. Depois, é só escolher o idioma em que deseja ouvir, português ou inglês, e acompanhar a palestra conforme ela acontece. At Valar Económico, Guilherme Ravache. Let's welcome back to the stage Bob Burnquist and Panda Boy. Boa tarde, a gente vai fazer em inglês. But I think that Panda Boy and Bob already set the stage for a conversation about the, Generation Z and how social media content is made. So part is real, part is fake. But I would like to know from you, Panda Boy, or Federico, if you prefer, what part is real and what part is fake in your content, if you can explain. I think when we make content, so we don't really show the real life. We try to make the perfect version of our life. It's like almost like Instagram stories, right? We don't really show when we have a bad day or when things go wrong. We always show the best part of our life. So when we do content, it's almost like making a movie. We want to make every single shot the best possible. That's why it's not about making a fake content. It's about crafting the best content for the viewers. On the other hand, Bob, you are in the extreme opposite of this context, because when you are skating or competing, as in you did, you are open to errors, and it's unavoidable sometimes. But how can you use that to leverage your connection with your audience? Well, skateboarding is very real, and when we post, I tend to post skateboarding tricks, right? And like Panda Boy mentioned, we tend to post what we make. I think that some of the raw content I've learned that it connects better with my audience. So I've tried to edit in some of my failures as well, like putting in falls or slams. But it really depends, and like I'm here, I'll create a content when I, go back because, my sponsor's here, so I try to do the collabs, trying to do all that, because that's part of my contracts now, where before, it was sticker on the helmet, how many minutes on, on TV, and that's how you calculated the contract. Now you have to add in
maybe coming up with some content aside from the actual skateboarding, you know. So it's just got to be creative in adapting. But don't you feel like sometimes a burnout creating content all the time or trying to catch the trend or what is, you know, what is going well in your social media? I would like to know from both, how do you deal with burnout, creating content all the time, and exceeding expectations in some level? Well, in my case, I mean, I haven't posted in a few days, you know, and it's just like I see the collabs and I go, okay, collab, or someone posted something and then I just repost. I'm kind of like some of the lazy social media, because I don't always grab the phone and, you know, and talk, but like, you know, it's just, during a lot of my contracts, then I have to post, right? But if I were to just, you know, if I didn't have to, you know, I just don't. I just don't work it. I guess my business, I have to do it more, right? But it's not something that, you know, I tend to think of all the time, you know, which I should, but I don't think of it as much. How about you, Federico? I think burnout is real. I think every creator faces it at least once, even if not even more times. I am in this period of my career where I'm trying to transition from kids content to more business, finance-oriented. That's why I made this new format called the Royal Chair. So the burnout is real, and I think we don't have to focus it too much. We just have to move on and try to renew ourselves. I mean, to create something new. But you you have like 62 million followers. I think this puts a lot of pressure on you. Or don't you think about, you know, 62 million people watching? Just in YouTube, you have like 12 million in TikTok. It's a lot of pressure, no? I try to not think about it. I know it's hard, but at the end of the day, like you see all these celebrities, we put them on this hub above us, on these platforms. At the end of the day, they are human beings. They go to sleep, wake up, eat, and it's us that put ourselves up or down, you know? So if you can deal with your own ego and be happy with what you have, which is the most difficult part, by the way, then you can be happy. And I say it as if it's really simple. It is probably the hardest thing to do, because we all humans, we all have this ego that we want to be better than anyone else, be richer than anybody else. So to put your ego on the side, if you can achieve that, then you can be the most free, most happy. But about your ego, you heard a lot of no's when you were starting your career. You tried to be an actor, and you know, you said about your being Chinese, or you know, your profile wasn't ideal for Hollywood or for movies, and then you moved to social media in some sense. How much this affected the work you're producing nowadays? I think the world, as we know, is moving super fast. Like AI, as we know, is taking over, and I feel Hollywood is in big, big trouble. Because in the other side of the world, there might be a 12-year-old from the laptop making a Hollywood, like $1 million production with just $40. So it's a very fast-pacing world we are living right now. So everything is changing. Everything is changing every single day. How we communicate, for example, how social media works. So to catch the trend now is more difficult than ever. It's like every few hours it changes almost. Before, if you can catch the wave, if you had a trend, it may last for 3 or 4 months. Now it's like boom, 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 boom. It just changes, you know? And Bob, a lot of changes for you too. I mean, everybody knows you as a skater in a lot of places, but you also have like a platform for health, and also you're working with Web 3.0. Why this sort of change in your career and what you're doing right now? Because it's very different. Yeah, I mean, I like to say I'm in risk management, you know, so all my life I've been managing risk. I have almost 800 skydives.
about 800 hours of flying, helicopter and airplane. Just really curious. I love art, love doing graffiti art, just that creative aspect, trying to do something. And then aside from the physical, just learning. And that's what made me go out and get my pilot's license and do things like that. The Web3 side is like back in 2017, I got introduced to Bitcoin and, went through the rabbit hole of the whole blockchain technology. And I just really understood that there was something here. And with my institute, which is Instituto Skate Cuida, Skateboarding Cares in Portuguese, we've done programs where we're, teaching the kids, this is before AI, obviously, teaching the kids how to code and directing them to what's happening out there. We're in a creator economy. We're in this time of like empowering, with AI tools, so it's just right, like directing and mentoring people, not just kids, but the instructors that are with us, and on all of these tools that they can use. And then through that work, Bank of Brazil, which is one of the main sponsors here, they're one of my main sponsors. They support Instituto Skate Cuida. I know President Tarciana is somewhere around here. I want to say hi and thank them for the support. But it's really just, trying to stay active, outside of skateboarding. It's happening. And from all the injuries I've had, I'm 49 years old, but I have 48 fractures. So I broke parity last year. I was 48. Now, maybe the 49 fractures coming. But I am also launching a health platform called PharmaLeaf. And it's basically to defragmentize your health, kind of create a longitudinal memory, so you can submit all of your x-rays and blood exams and all the things that are medical records, and then keep everything in one spot. You can record your consults, and then you can have a conversation with a natural medicine AI to give you insights on your health. So I'm obviously building it for me, and I know that everyone is going to benefit from it. But you also find time to work with X Games. Yes. X Games League. X Games became a league. People have known X Games for a long time, but this year they have become a league. And in a league, there are 4 teams that they've created, which is X Games Club Tokyo, LA, New York, and São Paulo. So a Brazilian team in the International League, obviously is from a lot of the success of the Brazilian skateboarders, my own, and a lot of others, that they chose to have a club São Paulo. So they brought me in as a general manager for that club, and already drafted a team. There's 10 riders in it, and we're going to have our first event in Sacramento at the end of the month, and we're going to go on to Chiba in Japan, and then finals in New Orleans. So it's the first time 3 events, 1 season, and there'll be a first champion. So we're out there kind of teaching people about X Games and what's going on. Federico, you said that you just arrived like 12 hours ago from Alaska, and then you will travel around South America. And I asked you, where do you live? And you said, in Italy, but everywhere. What do you mean by living everywhere, and why do you live everywhere in some sense? So I have a very weird philosophy of life, because I feel like most people, the average life is buy a house, have a dog, get married, and then be sad for the rest of your life. So because of that, I want to be as free as possible. So I don't want to have a base. I tried many times to have a base to set, to just set my base, but it never worked out. So that's why I feel like, for me, traveling is my passion. I feel alive, so I just travel, and wherever I end up, that's my base. So that's my philosophy of life. And I know many people will not agree with my lifestyle, but it is what it is. That's my life. All my life, because I have Asian parents, so they're like, oh, if you're not become billionaire by 3 years old, you're a failure, So I am the worst Asian kid, if we can call so. But all my life I've been told what to do, being like put rules and all this stuff. And I guess I'm just a rebel. So in some level, what you're saying that there are not just one path. We have different paths. But what advice would you give to entrepreneurs, people that's trying to start a company, or even being a social media creator? What would be your advice?
If it was 5 years ago, and you asked me the same question, I would say, don't worry, you still got time, just post that video. Now, in 2026, my advice is, if you don't post it right now, it might be too late in 2 months. So hurry up and post that video. How about you, Bob? I mean, your talent's unbelievable, but also you managed to keep a fruitful career after, you know, I mean, you still compete in some level, but you are an entrepreneur in many ways. What do you learn, and what do you like to share with people about your experience learning to be an entrepreneur? I agree with your life. I think it's a great lifestyle. I've learned that we're endlessly creative. It's just whatever you really want to do and you set out to do. I really like what Panda Boy said. If you have a dream and you feel it's there, I mean, we can achieve it. And that's proven to me over and over again. When I learn a new trick, sometimes it takes me hours, sometimes months, and sometimes broken bones. But it's just like I know that at the end of that, I will make it happen, because I've learned that from myself in skateboarding. So I carry that on to business, things in life, So if I could advise, it's just like, go out there and live, follow your heart, really, because that's what's going to keep you happy. Obviously, I got to paraphrase a good friend of mine, late, from Charlie Brown, the band, Chorão. Sometimes I do what I have to, and sometimes I do what I want to, right? So I just make sure I do the things I need to do so I can go out there and have a good time and progress and learn, Be a white belt in things. It's okay. A lot of times we're comfortable only in things we're good at, and that's good. Focus on your strengths, but your weaknesses will get you more well-rounded, So I think just learn something new. I totally agree with you, Bob. And how about you, Federico? Have you learned something new recently? Every day. Every day I learn something new. I meet new people. I go to new places. Today, how to say bon tarde. That's muy obrigado. So I learned a few words of Portuguese. So maybe the lesson here is like keep learning all the time. We know. But how to keep learning nowadays as we have this attention? It's hard to pay attention. How do you do that? Do you still pay attention, like watch a movie 2 hours, Bob, with social media? I think the key with everything is balance. I'm incredibly busy, and I have several responsibilities throughout the day. Obviously AI has given me the tools to get the things I need to do done. But I also stop in between, and I'll go out and do some art, or I'll draw for a second, or I'll just walk out of the office for a little bit and then come back. Because especially we have this incredible tool that's AI that's given us all this speed, and if we don't stop and celebrate and give it a second, I mean, you just won a week in 10 minutes. Stop for a second, We tend to go on to the next and on to the next and don't celebrate. So I guess that's another piece of advice. Thank you, Federico. Thank you, Bob. We're out of time. I would enjoy spending more time here. Thank you, and thank you all. Obrigado a todos. Obrigado. Thank you. Obrigado. Valeu. So from that fun break, we're back to a more heavy and serious topic. Our next session, we're going to explore finance as a rapidly emerging and primary frontier for corporate AI integration. The industry is navigating a high-stakes balance, the urgent need to hyper-personalize the customer journey and streamline legacy workflows, all while staying within the rigid guardrails of global regulation.
to explore how the region's financial future is being redesigned through responsible innovation. Please welcome partners Marcelo Braga, CEO of IBM Brazil, and Tarciana Medeiros, CEO of Banco do Brasil, and Guilherme Ravache, columnist at Valor Econômico. Boa tarde. De novo, né? Mas agora em português é mais fácil. Tarci e Marcelo aqui comigo. Tarci, qual o desafio de você estar gerindo uma empresa do tamanho que você gere em tempos de inteligência artificial? Boa tarde, muito obrigada. Olha, o grande desafio de gerir nessa época que a inteligência artificial tem avançado de forma significativa é, primeiro, mudança de cultura. É uma empresa com 125 mil funcionários, um conglomerado gigante, e criar cultura de inteligência artificial que permeie toda a empresa ao mesmo tempo é um desafio. E um outro desafio é de fato, acompanhar o que está acontecendo no mercado. É uma empresa muito grande, como já falei, e a gente acompanhar o que está acontecendo da maneira com que acontece, praticamente em tempo real, é um desafio muito grande. Mas aí a gente tem bons parceiros, como a IBM, há 40 anos, né, Marcelo? Estamos juntos, e isso facilita. Termos bons parceiros, plataformas que sejam confiáveis, principalmente, não é só IA, IA com responsabilidade faz toda a diferença. Então, eu diria que os dois maiores desafios são esses. É você ter bons parceiros que te sustentem a infra, se desenvolver na medida em que as coisas acontecem, na velocidade com que acontecem, e criar cultura que permeie toda a empresa. Marcelo, desafio semelhante que a gente tem na IBM? Semelhantes. Primeiro, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. A gente tem um desafio muito semelhante, por isso que eu acho que o painel é tão interessante. Também somos empresas centenárias. Eu tenho 5 gerações trabalhando na IBM hoje. Então, são pessoas super experientes, junto com pessoas que acabaram de sair ou ainda estão na faculdade. E acho que o principal desafio é aproveitar a experiência de cada uma dessas gerações que viveram eras. E essas eras somadas é que trazem o valor de negócio hoje. A IA não é nada sem ter dado. O dado, sem você ter a forma de acessá-lo de uma forma simples, em qualquer lugar, como mobilidade também não serve para nada. Se não está tudo interconectado por causa da internet, as coisas não funcionam. Então, esse somatório de ondas, com somatório de experiências, formam um valor agregado para você, de fato, tirar o potencial como um todo. Mas para a gente sair um pouco da teoria e para a prática, assim, muitas empresas estão preocupadas, né, e os próprios trabalhadores, né, como se colocar diante da IA, como alavancar a IA para gerar valor para a empresa, mas também para o trabalhador. Que ações práticas, né, o BB tem feito, a IBM tem feito para, de fato, tornar o trabalhador mais efetivo, mas não só cortar custo, né, como é comum nas empresas. Tá, se você quiser começar? Tá, com certeza. A gente tem trabalhado no Banco do Brasil um processo muito forte de upskilling e reskilling. A gente tem trabalhado para que as pessoas estejam capacitadas. Aí um dos exemplos, a Academia IA, que é um processo de formação para todos os funcionários do conglomerado, está disponível para todo mundo, para que a gente tenha condição de disponibilizar para os colegas o que de melhor nós temos em capacitação no mercado hoje. Inclusive, a edição desse ano do Academia IA é Inteligência Artificial Generativa. IA generativa, porque nós percebemos que não adianta apenas disponibilizar a capacitação. É preciso induzir no caminho desse entendimento, do letramento, que diz respeito a esse processo da IA. De forma muito prática, eu acredito profundamente que quanto mais a IA avança, mais humano tende a ser o atendimento bancário no sistema financeiro. Então, no Banco do Brasil, a gente tem trabalhado com a máxima de um banco muito digital, profundamente digital, essencialmente humano, e que vai acompanhar a tendência sem abrir mão das pessoas. Porque
tem um espectro mesmo de clientes, né, muito amplo, né, de clientes. São 80 milhões de clientes. 80 milhões. Como você garante que mesmo a solução digital, não só falando de IA, mas novas tecnologias, não acabem inviabilizando o acesso dessas pessoas ao que há de melhor na tecnologia? Porque eu entendo a parte de treinamento do funcionário, mas você não tem um treinamento do cliente em algum nível? Você sabe uma coisa que é interessante? É que o Brasil, ele tem o brasileiro tem uma capacidade de se interar e se integrar a novas tecnologias muito grande. Mas a gente é um país continental. O Banco do Brasil está presente em 94% dos municípios brasileiros. E são mais de 80 milhões de clientes. E aí o que acontece? A gente sabe, por exemplo, que em algumas regiões a conectividade ainda é algo difícil. Então, para essa região, a gente sabe que o atendimento físico é necessário na sua plenitude. Mas a gente tem algumas regiões, eu vou dar o exemplo aqui, Rio de Janeiro, São Paulo, por exemplo, que as pessoas se integram às novas soluções digitais de forma orgânica até. Então, eu sempre falo de um banco físico e digital na medida que o cliente precisa. Por isso eu acredito na manutenção da empregabilidade do bancário. O mercado financeiro, embora tenha diversas soluções sendo implementadas, eu diria que a gente deixa de ter aquele trabalho que é o repetitivo, que é o operacional, que é o trabalho que não leva em consideração a necessidade de criar novos relacionamentos. Então, nesse sentido, essa proximidade com o cliente, que vai acontecer de maneira cada vez mais orgânica, tanto do digital quanto do humano, ela tende a trazer o cliente junto nesse processo. Então, para cada solução que a gente lança junto todo um processo de capacitação do cliente. Um exemplo é o Minhas Finanças. Minhas Finanças é uma inteligência artificial que foi criada, integrada ao app do banco, para ensinar o cliente a como gerir as finanças dele. Então, hoje nós já temos mais de 700 milhões de recomendação e esses clientes que utilizam Minhas Finanças, através de um processo orgânico de capacitação do banco, já economizaram juntos mais de 7,7 bilhões de reais, cuidando num processo que é orgânico, está no dia a dia dele, está na utilização do app. Vou voltar à pergunta da questão da gestão da cultura dentro da empresa. Que ações práticas podem ser feitas? Como está sendo feito isso hoje em dia dentro da empresa? Né? Eu acho, fazendo uma contextualização, a gente acabou de lançar um estudo que mostra como as corporações vão provavelmente estar daqui em 2030, 2030. Parece longe, mas é depois de amanhã no mundo corporativo. O que a gente viu? 39% do skill das pessoas, do que elas fazem, 39% vai mudar. Em todos os cargos, em todas as áreas. Então, a forma como alguém de marketing trabalha é completamente diferente daqui a 4 anos do que era há 4 anos atrás. Advogados, contadores, tributaristas, assessores de investimento, pessoas de RH, tudo isso vai mudar bastante, porque você entra numa capacidade de extensão da sua capacidade analítica e da sua capacidade produtiva de uma forma completamente diferente. O que se está usando hoje é para ganho de produtividade e esse ganho é o que na maioria das empresas está fazendo o funding das ações futuras de investimento. Então, de forma prática, o letramento executivo ele é extremamente fundamental, porque a maioria dos executivos, principalmente de board de empresas, são pessoas experientes que tinham fórmulas de sucesso que deram certo, mas nenhuma delas pegou essa questão tão revolucionária quanto a IA na frente. Então, isso eu acho que era algo mais agudo alguns anos atrás, hoje você vê que já está muito difundido e começa o board a pressionar as empresas por fazer ações como um todo. Na hora que você entra na liderança das empresas que pedem esse ganho de eficiência que todo mundo olha e ouve na reportagem, e ouve na notícia, você vê que atrás disso não é uma discussão de tecnologia, é uma discussão de cultura de fato. Lá na IBM a gente montou um programa anual que a gente convida todos os funcionários da IBM a participar desse programa, mas eles são 100% dos funcionários, não é de tecnologia, não é da área técnica, é da assistente executiva a quem está trabalhando nos nossos laboratórios a darem ideias. Por que a sua vida podia ser mais simples usando IA ou automatizando? Porque várias empresas têm investido em IA, mas não têm visto o retorno financeiro desse investimento. A gente tem alguns estudos que apontam isso. Por que acontece esse descompasso entre expectativa e realidade? Eu acho que todo projeto de IA não tem nenhuma diferença de um projeto corporativo como outro qualquer. Se você não tem um problema de negócio para resolver, se você não tem métricas de sucesso,
o projeto tende a ser fracassado como qualquer outro projeto. Eu acho que daqui a muito pouco a gente não vai falar mais de IA. Como a gente não fala de energia, como a gente não fala de infraestrutura, como não fala de internet. Então, projetos para darem retorno, você tem que ter clareza de que problema que você está resolvendo. Quem são as melhores pessoas que você vai envolver no projeto e como você vai ter retorno. Como é que você mede isso? Quando você entra para um projeto de IA sem isso, claro, testar a tecnologia pela tecnologia, vai surgir a IA nova essa semana que vai deixar da semana passada obsoleta. Ou você vai ficar correndo atrás de esperar qual é a mais moderna e não vai dar certo. Então, eu vejo claramente objetivos claros de negócios sendo resolvidos. A IA não é o santo grau, não vai resolver todos os problemas, mas pode trazer muita produtividade, pode acelerar muito a inovação e trazer uma inclusão de acesso a conhecimento e a tecnologia, antes restrita a pessoas muito letradas ou às grandes corporações. Hoje a startup tem o mesmo nível de sofisticação que um grande banco tem, e essa beleza da democratização da tecnologia traz essa possibilidade de ganhos e prosperidade. É bem interessante o que o Marcelo traz em relação a um projeto de IA que resolva um problema. Eu não sei quais são as empresas, mas o Banco do Brasil tem como resultado. Por exemplo, a gente tem uma IA que apoia o gerente de relacionamento no atendimento ao cliente, que chama Resolve Aí. O colega busca a informação de um cliente, automaticamente o sistema entrega para ele todas as informações desse cliente e orienta no atendimento. Então, quando o colega utiliza o Resolve Aí para atender um cliente, a gente tem pelo menos 30% de ganho em margem de contribuição, em margem de resultado desse cliente. Porque todas as informações estão disponibilizadas, o que seria humanamente impossível num atendimento corriqueiro do dia a dia. A gente tem, por exemplo, um outro modelo que foi implementado agora há pouco, que é o dossiê eletrônico de câmbio. Esse era um processo que a gente levava 40 minutos para fazer. Hoje a gente faz em 4. Então, eu tenho esse colega agora voltado para mais relacionamento e para trazer mais negócio para o banco. Exemplos como esses que a gente tem lá no banco mostram o que o Marcelo trouxe, que a IA com o objetivo de resolver, de trazer uma solução, de maximizar o trabalho do humano, ela traz resultados positivos, sim. Até que ponto o futuro vai ser definido pela tecnologia ou pela confiança? Olha, eu acredito que o futuro sempre vai ser definido pelo humano. A IA, ela vai trazer o consolidado de outras opiniões que foram humanas. A IA, ela vai trazer para você a previsão, uma previsibilidade do percentual de determinada decisão. Ela vai te trazer as informações necessárias para que você tome uma decisão, mas ela não toma decisão. Eu não vejo no Banco do Brasil, pelo menos, a gente desenvolvendo IA que substitua a análise humana para tomada de decisão. Ela vai sempre ser uma ferramenta de apoio à consultoria, de apoio à tomada de decisão. Esse mesmo estudo que eu comentei traz 2 insights exatamente nessa linha, Tassi. A primeira é que assim, você não vai terceirizar para a IA o seu pensamento. O que você quer fazer, a forma como você vai trabalhar, a cultura das empresas, ela ainda vai continuar sendo definida por que você faz. As IAs foram treinadas com dados públicos que qualquer prompt repetido dá o mesmo resultado. E os bancos não são iguais entre eles, as empresas não são iguais entre elas, porque você tem processos diferentes, dados diferentes, culturas diferentes e pessoas diferentes. Então agora a gente viu claramente que o futuro vai ser um uso da IA, a IA sua, que vai usar os modelos abertos e vai somar com a sua cultura, o seu processo e os seus dados para criar um diferencial competitivo de fato. Que você não vai terceirizar a IA para dar boas ideias de atendimento, mas você vai usar a IA para fazer correlações, para fazer análise, para trazer insights para que você possa discutir e trazer isso à tona como resultado de negócio de fato. Eu percebo vários jornalistas começaram a usar a inteligência artificial e eles falaram, meu texto foi ficando pior. Eu não escrevo mais com a mesma competência ou com a qualidade que eu escrevia antigamente. Porque escrever é um músculo também. O esforço é parte do resultado final ali. É que nem fazer bolo, né? Você precisa dos 40 minutos ali no forno, que é quase sofrimento para escrever. Será que no processo produtivo, né, dentro da IBM, do BB, a IA não traz o risco também de se atrofiar outras partes da empresa, partes que são importantes, o relacionamento humano, como você disse, Tarsi, ou mesmo o desenvolvimento de coisas mais inovadoras ou diferentes que não estão na IA dentro da IBM?
Eu acho que todos os extremos são questionáveis, né? O conceito de brain root, que todos estão começando a falar muito, né? De uso da IA e você deixar de fazer essas suas reflexões mais profundas, é algo que todo mundo tem que olhar. Agora, pensa que, por exemplo, nós que lançamos tecnologia, que temos que olhar código de produto que você consegue agora desenvolver mais rápido, corrigir erros mais rápidos, para que a gente possa gastar mais tempo pensando em mais ideias para trazer mais soluções ou mais funcionalidades. Esse tempo de debug, esse tempo de olhar, por exemplo, falhas de segurança, é algo que literalmente é impossível você estar preparado para o mundo de hoje e o mundo do futuro, quando a gente fala, por exemplo, de cyber, se não tiver uma instrumentação de IA muito forte, que na hora que você saiba que tem uma vulnerabilidade num produto, que você consiga corrigi-la muito rápido e aplicar muito rápido no mercado, para que não haja uma exposição de vulnerabilidade ou um vazamento de dado para o cliente final, essa velocidade, por exemplo, vai ser cada vez mais exigida. Agora, as pessoas que estão atrás disso aqui, que estão montando essa inteligência como um todo, se não tiver esse arsenal de amplificação de capacidade, não vão conseguir mais estar aptas para o mundo daqui para frente. Porque, Tarso, às vezes quase que eu penso assim, CEO com tanta ferramenta de IA, dashboard, é quase a gente jogando Farmville, né? Vai clicando só nos botõezinhos para ver o que gera um resultado melhor ali no final. Não é um risco que os CEOs correm no momento que a gente vive? Olha, eu tenho 26 anos no Banco do Brasil e hoje estou CEO do Banco do Brasil. E eu te digo que gerindo a empresa e acompanhando tudo que acontece, não tem nenhuma IA que possa me auxiliar no que eu preciso fazer no dia a dia do banco. Eu te diria que para o sistema financeiro é justamente o contrário que tende a acontecer. O mais forte que sempre existiu na relação cliente-banco, e isso é um diferencial do Banco do Brasil, sempre foi, é o relacionamento. É a relação, é chegar no banco, conhecer seu gerente, é você ligar e falar com a pessoa, é você procurar e ter o banco ali na sua cidade para que você seja atendido. A gente passou por um processo em que a valorização do relacionamento era algo fundamental. Depois veio a internet, o avanço da tecnologia, e nós deslocamos as pessoas para operações e atividades muito operacionais. E agora, com a IA, a gente volta a se relacionar. Então, a gente volta a ter mais tempo para se relacionar com o cliente. A gente agora coloca todo esse operacional para a IA tomar conta, e eu tenho o meu gerente de relacionamento se relacionando. E aí, enquanto CEO, o que é que eu preciso entender? Eu preciso ter ali um cockpit de KPIs que me digam que o banco está indo na direção que a estratégia corporativa se propôs a levar. Então, hoje, como CEO, eu utilizo a IA muito para buscar informações no que diz respeito à execução da nossa estratégia corporativa. E muito menos para guiar a decisão ou para escrever alguma coisa. Até adoro escrever, inclusive. E a IA não escreve como a gente. É um bom ponto. Olha, a gente está chegando aqui ao final, tem um minutinho, para encerrar, para a gente fechar aqui. Tarsi, qual é o maior desafio que um CEO encontra no contexto atual? O maior desafio que eu encontro no contexto atual com o avanço da IA é conseguir que os humanos tenham a oportunidade de acompanhar o avanço da IA na velocidade que ela avança. Esse, para mim, como CEO, é o maior desafio. Eu vejo, complementando aqui o ponto de vista, talvez um dos maiores desafios que a gente vê é como escalar isso de uma forma ética e de uma forma sob controle. Então, a gente vê claramente que, diferentemente de outras tecnologias que são lineares, isso aqui é uma mudança exponencial. E quando você trata de exponencialidade, a gente tem que ter um contexto de orquestração, de governança e de uso ético da IA como um todo. Obrigado a todos, obrigado a todas. Obrigado. Muito obrigada. Obrigada, gente. Moving from governance in AI, we're going to look at the question, is Latin America conquering the world?
While the region has proven it can build local giants, a more ambitious challenge looms. Whether these powerhouses can truly achieve true global supremacy. We're diving into the complex risk-reward strategy behind international scaling, looking at what founders must prove to secure the massive capital usually designated for Silicon Valley's elite. To discuss the expansion of Latin American influence, please welcome to the stage Marcelo Gonçalves, General Partner and Co-founder of Domo VC, Isabel Galera, Partner at Canary, Marcelo Lima, General Partner of Monaches in conversation with Maria Luisa Filgueres, Editor-in-Chief of Valor Pipeline. Good afternoon. It's a pleasure to be here with such a great audience and such a great speakers. So I will start with Gonçalves. I'm going to be talking to your surnames because we have two Marcelos here. And I will direct my question, but please feel free to jump in if you want to add to the topic, okay? So Gonçalves, is this playbook of going global overrated, is being overrated by Latin America startup, or does it take too long?